Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, blog, estamos aí no YouTube, no Spotify, esse podcast mais amado da escutativa, que nós estamos aqui é para escutar você. Pode falar. E o Pode Falar de hoje é um momento mais que especial. Estou aqui com uma amiga que eu já fazia tempo que eu queria trazer para cá, mas ela é super atarefada, é uma mulher muito facetada, é esposa, é mãe, é médica, é dona de casa, como eu, adora falar de política e estamos aqui hoje juntas para fazer o fechamento de falar sobre mulheres e sobre, dentre outras coisas, o Agosto Lilás. E eu vou começar primeiro elogiando e agradecendo a participação dela. Muito obrigada, doutora Carla Dickson, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo aqui comigo, porque eu sei como foi difícil você abrir um espaço nessa agenda. Ô, Raquel, eu que agradeço o convite, agradeço esse momento. E eu estou muito feliz de estar aqui, né? Muito obrigado pelos elogios, né? A gente começa a pensar assim, nossa, eu sou tudo isso mesmo, como é que a gente dá conta? Acho que a gente faz tanta coisa no automático, né? Que a vida vai trazendo coisas e aí você acaba não se enxergando como você de fato é, né? É verdade. E eu quero saudar os que estão nos vendo e ouvindo. E eu aprendi uma coisa muito interessante nesse período que eu estive em Brasília, é que a gente tem que respeitar aquelas pessoas que têm dificuldade visual. E a gente estava no programa, no primeiro bloco do programa, né? Falando justamente com uma oftalmologista, uma grande amiga minha, a doutora Raquel. E eu aprendi em respeito àquelas pessoas que têm problemas na visão, né? Tem alguma deficiência visual, a audiodescrição. Então, eu sou Carla Dickson, eu sou da cor da pele branca, cabelos castanhos, eu estou vestindo aqui uma blusa azul e atrás de mim tem um cenário laranja, amarelo, rosa, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois que bom, eu aprendi mais uma hoje. Eu vou também começar todos os programas agora a me audiodescrever. Gostei demais. Pronto. Eu sou Raquel Louvan, tenho 1,57 m. Tenho uns cabelos de mechas, meio caramelo, sou moreninha, tô meio cheinha, porque na pandemia eu comi muito, mas estamos aí na luta para emagrecer. Você que não está me vendo já vá visualizando aí. Tô com a blusa de cor de telha, com uns poais, umas bolinhas bem grandes. Essas bolinhas eu usei porque dizem que dá sorte, porque remete à moeda, viu, doutora Carla? Poá. Eu gosto muito de poá, então pronto, eu gosto de dinheiro. Minha filha, depois você gosta de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Eu agora só uso poá a partir depois que eu descobri isso. Enchi meu guarda-roupa de poá, porque poá dá sorte, porque lembra moeda, lembra dinheiro. E estamos aqui num cenário laranja, roxo, amarelo, bem colorido, e no programa chamado Pode Falar. Então, pronto, nosso áudio descritivo aí para vocês que estão nos vendo. Prometo que a partir de agora, todos os programas eu faço isso para dar um contexto de cenário para quem está aí conosco, que não está nos vendo e mais está nos ouvindo, entende e participe aqui do nosso universo, né? Muito obrigada. Eu quero saber tudo sobre Carla Dickson. Primeiro, quem é Carla Dickson? Como é que ela se autodescreve? Bem, eu sou uma mulher feliz, filha do Deus vivo, filha glória a Deus, filha de seu Hilton e dona Lindomar, em memória, minha mãe já mora com o papai do céu. Sou casada com Albert Dickson, sou mãe de 2 rapazes lindos, Davi Dickson e Albert Filho, e tenho como profissão, né? Eu sou formada em odontologia pela UFRN. Não sabia. Sou dentista. Minha primeira graduação foi em odontologia pela UFRN. Trabalhei durante 10 anos como dentista. Gente, vai fazendo os cálculos aí. Vamos ver quem adivinha a minha idade. Vai fazendo os cálculos. Formei. Não, entrei na UFRN com 17 anos. Sim. Me formei com 21. Foi. Em odonto. Fui morar 2 anos no Rio de Janeiro, trabalhando como dentista. Volto para Natal. Aí conheceu o Albert lá, não? Não, conheci Albert na igreja, com 16 anos de idade. Nossa, que lindo. Albert era tão abusado, gente. Oi, Albert. Você não veio, a gente tá falando mal de você aqui. Albert,
Eita, eu vou falar isso. Era do coral? Mas eu tinha. Era do coral. Era do eu coral. ficava de olho no amigo dele. Olha, não pode, minha. Mas já tem tantos anos de casado que ele já pode saber. É besteira. Não, ele já sabe. 22 anos de casado. Ah, tempo de Gente, sobra. E esse podcast vai durar a noite toda. Vai, né? vocês Deixa falando. programem aqui. Aí vocês conheceram na igreja com 16 anos. Com 16 anos. Na verdade, pensou? antes disso, com 14 anos, eu conheci Albert. Albert namorava, nós somos 4 anos. Ele é 4 anos mais velho que eu. Ele namorava já tá uma outra a idade moça. também, já tá chamando de velho, viu, Albert? Fica Nada, quieto. nada. Não. Meu coroa tá maravilhoso. Coroa enxuto. Aí, nós nos conhecemos na igreja, cantávamos no mesmo conjunto. E depois fomos cantar no mesmo coral. Sim. Só que Albert, nossa, ele ficava com aquelas brincadeiras dele, botava o microfone na minha boca. Quero escutar a voz de Carla. Ai, como eu tinha uma raiva. E a minha voz era. Essa voz é grossa. Não gostava porque era contralto. Hoje eu gosto do contralto, a voz mais... Hoje eu tô quase um baixo, né? A voz tá super grossa. Mas é aquela voz mais pesada, não é aquela... Não, Sim. aquela coisa maior... Já queria estar num canto gregoriano, né? Eu queria ser um soprano, mas não dava certo. Eu sempre fui contralto. Aí, Albert Dixon ficava botando o microfone na minha boca. Quero escutar a voz de Carla. Ai, como eu tinha raiva dele. Só que a gente começou a conversar. Ele começou a conversar com minha mãe. Olha ele foi aí, logo, né, conquistando a futura sogra. Né, comendo, igual comer papa quente, pelas beiradas. Pelas beiradas, já foi comendo a papa. E os dois cantavam no mesmo coral da igreja. E eu entrei assuntos em comum, Pois né? eles, pode deixar que eu vou levar a senhora até a sua casa. Que eu morava ali no Alecrim, né? Sim. Perto do cemitério do Alecrim. Até hoje a casa do meu pai é ali pertinho. E Albert morava nas Quintas. Então era tudo perto. Pois é, nasci tudo criado perto. naquela região ali. E gente. não tinha carro, então tinha que ser Também a pé. com 16 anos, mulher, era que ia ter carro. Mas naquela Albert já época. era de maior. Albert já era, sim. Aí a gente andava muito a pé ou de ônibus, né? Que não tinha carro esses negócios. E Albert, às vezes, ainda pegava carona para ir para a universidade de caminhão, porque passavam muitos caminhões ali. Sim, ele pegava pelo carona. Alecrim. Sim. Então, ele ia, deixava minha mãe e aquela coisa, aquela conversa vai. A minha sogra, dona Terezinha, achava lindo. Porque minha mãe saía puxando 4 meninas. Carla, Karine, Carla e Catiane, né? As cacais, né? As cacais. E eu a mais velha, então todas aquelas com aqueles vestidos bufantes, aqueles negócios bem de antigamente, né? Que ninguém usa mais, de princesa. Lindo, aquela sagodeira, era lindo. Né? Cabelo preso com os negócios. Os laços, com os tiara. E com os cabelos molhados, ainda fazia isso, né? Com os cabelos não, molhados. e com o gel, não era? Tinha um gel molhado. Tinha um gel molhado. Então, assim, molhado. era a escadinha e a minha sogra achava aquela coisa mais linda. Só que ele me achava muito jovem, muito novinha, 14 anos, né? Eu sei que o tempo passou, ele cantou no meu aniversário de 15 anos. Já cantou pensou? lá um solo. Coisa quando tem que ser, né? Quando eu tem fico que brincando, ser. dizendo Mactube. É o que tem que ser, tá escrito. E com 16 a gente começou a namorar. Só que foi tão engraçado. Eu sinto saudade dessa época, porque a gente conversava muito e ele sempre foi muito focado, Albert. Albert dizia assim, eu não vou namorar agora porque eu quero passar em medicina. Já pensou? Ele fazia ele fazia engenharia química na UFRN. E ele botou na cabeça que queria fazer medicina. É médico. Fez o primeiro vestibular, levou pau. Né? Aí disse, não, olha aí, eu não vou namorar que ninguém. Estão fazendo Enem, não desistam. Não Vocês desistam. também Meu menino... que tem filhos que estão em época de fazer Enem, de escolher uma faculdade, não desistam. O segredo é esse, persistência e paciência. Meu filho, Albert Filho, tem 19 anos, no primeiro Enem ele foi reprovado. Né? E agora no segundo, já está aí, fez a primeira prova dele na UFRN em medicina. Olha né? aí. Hoje foi, Bem, estava lá Albertinho. nervoso para fazer prova. Albertinho, faça a plástica para ajudar aí as tias, por já favor. Disse pra ele, já disse. Levantar as coisas. Levantar as coisas, Albertinho. Ajude. É verdade. Então, Albert sempre foi muito focado. Disse, eu não quero namorar ninguém não, porque namoro toma muito tempo, eu vou estudar. Quando eu passar em medicina, eu namoro. E a gente ficou conversando 1 ano nessa brincadeira. Ele estudava, a gente ensaiava, me deixava em casa, mas nada de namorar. E se gostando, né? Quando saiu o resultado do vestibular, ele passa, né, em medicina e dia 7 de março de
92. Ô, memória boa pra danada. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Ai É sério, dele se ele Carla? esquecer. Ai dele se ele esquecer 7 de essas datas. março. 7 de março a gente começou a namorar. Ah, mas também é fácil, que é perto do Dia da Mulher. Pronto. Ah. Não tinha feito essa associação. Aí, o que gente, acontece? É fácil, perto do Dia da Mulher é facílimo. É. Agora, Dia da Mulher é famoso agora, mas naquela época, há mais Não de 30 era, né? anos atrás, há 30 anos não era tão vou assim, dar não. esse desconto, vamos lá. Já estão Conte. quase descobrindo minha idade. Aí começamos a namorar, e assim, foi tão interessante que eu acho que nem Deus estava aguentando mais esse chove não molha. Nós fomos sair de casa dizendo para minha mãe que eu ia ensaiar na igreja, no sábado à noite. Sim. E fui, E né? foi, Não menti. né? Só que quando chegou lá, Albert Albert a gente estava lá. Tava lá, a gente pode conversar? Aí eu disse, podemos. Aí nós fomos para onde? Praça Gentil Ferreira. Ah, que linda. A Praça do Relógio. A Praça do Relógio. Já tinha relógio naquela época? Já tinha relógio tinha naquela relógio. época. Aí, quando a gente chegou na Praça Gentil Ferreira, aí ele ficou alisando a minha mão. Umas meia hora alisando a minha mão. Eu digo, diga alguma coisa. Meu Deus do céu. Aí Deus falou assim, eu acho que Deus pensou, esses dois não vão fazer nada. Vou mandar uma chuva. Aí veio uma chuva bem grande. A gente foi para debaixo daquela... Da marquise? Da marquise da polícia, que até hoje Sim. tem lá. Aí, nada, ficou um juntinho do outro e nada de sair beijo. Aí o Senhor falou assim, não acredito não, vou arrochar essa chuva. Aí arrochou a chuva e um ficou perto, grudou. Aí não teve como fazer, aí saiu o Coisa beijo. cenográfica. É, bem cenográfico mesmo, mas pensa num negócio difícil. Antigamente, a gente, pra dizer assim, tô namorando, a gente sabia o nome da pessoa. Conhecia a gente a família. conversava, via-se a família. Hoje em dia... Hoje em dia eles nem namoram. Não cara. namora. Menina, eu fui falar Hoje com meu em dia filho. nem namora. Ele já saindo com a menina 3 meses. Aí eu disse, deixa eu conhecer sua namorada. Eu disse, não, nós estamos ainda, nós não estamos namorando. É, Eu disse, você já estamos deu beijo na boca? conhecendo. Aí disse, Aí claro, dá jeito. mamãe. É. Eu disse, deu beijo na boca, tá namorando. Eu disse, não, hoje em dia não é assim, não. Hoje em dia não é assim, não. Eu eu acho esse ótimo. negócio não é comigo, Vou lhe não. contar um negócio. Lá em casa, meu irmão mais novo, o Vitor, tem 26 anos. Aí eu cheguei pra Vitor e disse, olha, o negócio é o seguinte. Não me apresente mais ninguém. Só me apresente agora quando for casar. Porque começa a conhecer e tal, aí agora chamam contatinho, né? Aí começa a conhecer e tal, eu me apego à moça, eu não tenho irmã, me apego, quero levar para um shopping, quero passear, quero sair para tomar café, não sei o quê. Ele vai, já tá com outra, eu não sei. Já tirou a menina do Instagram, já assumiu, já não sei o quê. Aí a menina fica me ligando, me procurando, eu digo, olha, chega. Depois teve uma última ali que eu já botei, acho que já faz uns 2 anos que eu não conheço ninguém. Porque eu não sei nem com quem fica. Também nem guardo o nome. Porque eu me apego. Graças não, gente, a eu Deus. sou romântica ainda. Eu me apaixono. Eu também. sou romântica. Eu acho que casamento é feito pra durar, é pra construir uma família, é pra envelhecer junto. Né? Não. Pra estar perto, é pra cuidar. Esse Albert povo só quer dar beijo de boca e tchau. Albert Filho, quando começou com esses negócios assim, Não é pode isso. parar. Vocês são românticos, aí me contem tudo. Eu sou romântica. Aí eu falei assim, pode parar. A primeira coisa é a questão de É. respeito. Verdade. É Responsabilidade respeitar as mulheres. A gente afetiva. tá falando sobre violência Flaviano. contra a mulher. É. Né? E uma das coisas que a gente É. precisa começar, se a gente for começar a pensar em combate à violência contra a mulher, tem que começar de pequenininho. Concordo plenamente. De pequenininho. Concordo. Não vai E são falar as sobre mulheres. feminicídio. Uma das coisas que eu Não, tive e a gente a é que educa os homens, né? O machismo começa pelas próprias mulheres que educam errado seus filhos. Exatamente. Pronto, falou certinho. E aí esse gancho a gente pega. Eu lembro que eu tive a honra de ser relatora de um projeto no Senado, que veio do Senado, Sim. que cria a Semana de Combate à Violência Doméstica. A Semana Escolar de Combate à Violência Doméstica. Certo. Né? Importantíssimo. Que é em março isso, virou uma lei já. E começa dos pequenininhos. E eu fui muito bombardeada. Disse, como é que você vai falar violência contra a mulher, feminicídio para uma criança? Eu disse, gente... Ela foi em casa. Tiquiteco. É só a linguagem da professora. Você não vai falar, não pode matar a mulher para uma criança pequena? Não, você vai ensinar respeito. E outra Coleguinha coisa, não bate no outro não coleguinha. morde, não bate, morde. né? Tem que compartilhar o brinquedinho. Respeito. Isso. Se Joaninha tá brincando com uma bonequinha, então não é, deixa ela ela brincar. brincar. É. Depois, quando ela quiser, ela. E assim que você vai falando. Né? E outra coisa, eu acho muita hipocrisia essas pessoas que ficam batendo de frente, falando, mas por que vai falar de violência? Gente, vocês acham que as crianças que têm pais que brigam dentro de casa, um pai que chega alcoolizado, um alcoólatra, um pai que esbofeteia a mãe, que agride, que puxa um cabelo, que xinga,
né? Vocês estão aí me vendo. É hipocrisia, minha gente. Pelo amor de Deus. A criança pequena, vocês acham que ela não vê? Que ela não sente? Elas não sabem se expressar, mas tem muitas crianças que vivem em ambientes altamente tóxicos, que era para já, se a gente tivesse uma política pública eficaz e tivesse realmente um Estado que fosse responsável de fato, como em alguns países consegue ser as políticas públicas, essas crianças já era destituído o pátrio poder, elas já eram crianças do Estado. Infelizmente, a gente não tem nem o básico de uma pirâmide de Maslow suprida. Avalie um Estado tomar posse e criar uma criança dessa de verdade. Mas existem muitas crianças que têm ambientes violentos, com pais alcoólatras, com mães que apanham, e você não vai educar essa criança na escola? Porque a tendência, Carla, você que vai me dizer que você tem altamente expertise nisso no Agosto Lilás e nesse combate ao feminicídio e à violência contra a mulher, quanto for como deputada, como vereadora, como vários cargos que você já, graças a Deus, esteve, né, e à frente desse empoderamento feminino, dessa bandeira da mulher, o que eu acho mais, o que mais pesa é que o algoz, o pai, a tendência da criança repetir e também ser um algoz, porque não é nem por instinto de ruindade, é por réplica de comportamento do que ele vê. As crianças fazem muito mais o que a gente vê, o que a gente faz, do que a gente fala. Eles repetem comportamentos. E a mãe, como é vítima, a criança, a mulher, a menina que cresce dentro de um ambiente desse, nocivo, a tendência dela repetir o comportamento e casar com um homem que se assemelha ao pai, que vai bater nela, é 90%. Eu não sou psicóloga não, mas isso é dado científico, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Carla, porque realmente é importante a gente educar as crianças nas escolas a partir do primário, a partir do básico, né? Não bater, não morder, respeitar a vez, né, de uma fila do colégio, né, e ensinar que não pode ter nenhum tipo de violência. Exatamente, você já resumiu bastante aí, e essa questão de masculino, a gente estava falando da minha vida, né? Quando eu comecei a encontrar com Albert Dixon, mas, e aí já misturou com a parte política, mas essa questão da criança, de você ter momentos de violência frente à criança e achar que a criança não está percebendo nada. Gente, existe agosto, na verdade, é agosto lilás, mas também é o agosto verde bandeira, que é o mês da primeira infância. Não sabia. Exatamente. E a primeira infância, ela corresponde o período da gestação até os 6 anos de idade. Coisa que a Raquel falou aqui sobre a questão do desenvolvimento da saúde doutora ocular. Raquel Duarte. Né? Então, para quem está aqui no meu Instagram, né, eu estou aqui no podcast Pode Falar com a Raquel Lovain, tá? E a gente está falando sobre violência contra a mulher e falando da minha vida também, né? A gente está falando da minha vida alheia. Tá falando a vida sobre alheia, tudo. Da minha vida. E o que acontece? Nessa fase que a gente já entende que acontece o maior desenvolvimento neuropsicomotor do ser humano. 0 a 6. Os psicólogos, de 0 a 6. Os psicólogos, eles já falam que a personalidade, ela é estruturada de 0 a 6 anos. Quando o adolescente vai surtar, tá um adolescente problemático, você não vai pesquisar. Hoje em dia, eu faço terapia. Sim, eu também faço. Eu amo minha terapia, mas não vivo sem, não. Pois é, amanhã é dia de terapia. Então, eu faço terapia e ele pergunta logo, como é que foi sua gestação? Você foi amada? Você foi desejada? Você foi... Eu falei assim, aí eu comecei a estudar sobre isso. Então, é justamente na vida intraútero que a criança, ela reconhece a voz do pai, reconhece a voz da mãe e... Como aquela mãe, ela se comporta quando ela sabe que está grávida. Que está grávida, né? Ali começa a primeira raiz de rejeição. Ah, pensou. Raiz de rejeição quando aquela criança não é bem-vinda, por mais que a mãe não verbalize, mas ela vai entender os sentimentos da mãe, a química interna, os hormônios, a adrenalina, serotonina, ocitocina, a criança ela vai começar a ser bombardeada com isso. Então, se ela é gerada num ambiente de briga, de hostilidade, né? Ela é recém-nascida, 6 meses, 1 ano, não está entendendo nada não, vê briga o tempo inteiro, aquela criança ela vai ter a sua formação comprometida. Isso vai apontar lá na adolescência, lá na fase adulta. Mulheres que não querem saber de casar, mulheres que não se entendem.
Isso aí tá tudo bem, não quer casar, cada um no seu quadrado, né? A questão do respeito. As mulheres que não se entendem nos relacionamentos, não conseguem ter um relacionamento duradouro, não conseguem. Quando você vai olhar, ela tem trauma lá atrás. Ou não tem um relacionamento saudável, né? Ou buscam, por exemplo, o que eu mais fico preocupada, já a gente vai voltar para a história de amor de Albert e Carla, que eu acho linda, eu sou super romântica, eu amo essas histórias de amor, acredito mesmo no amor, acredito em conto de fadas, I believe in fairy tale, quero viver de novo viu, por favor. Mas voltando ao assunto, eu acho importante, vocês estão aí me vendo no Instagram da doutora Carla, estamos aqui num super bate-papo, no Pode Falar, na Start.tv Live, falando sobre isso, a tendência, casar ou não casar, é uma escolha, um livre-arbítrio de cada um, ou de cada uma, né? Você não é obrigado a casar. Mas o que mais me preocupa, Carla, com relação às mulheres, já que a gente está falando aqui sobre a abordagem do Agosto Lilás, é a tendência de comportamento repetitivo de buscar parceiros que vão diminuir a autoestima delas, que vai bater, que vai agredir, que vai violentar psicologicamente, que vai ser um sabotador da felicidade dela. E que, ao mesmo tempo, uma relação tão paranoica e doente de simbiose, que ela acredita que só vai ser feliz com aquele tipo de homem. Por que ela pensa isso? Porque é uma reprogramação mental reproduzindo o que foi visto na infância e na adolescência. Ela está reeditando um comportamento que, na verdade, nem é dela. É apenas o que ela está vivenciando do que foi a experiência do que ela aprendeu na infância. Então, a infância de uma criança é muito importante. Eu não sabia do Agosto Verde e eu acho muito importante a gente elucidar isso, né? Porque nós somos reflexo do que vivemos. E ainda mais, o Agosto Verde também, ele enfoca muito um programa chamado Criança Feliz, que... Infelizmente, esse atual governo federal, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com a Secretaria Nacional da Primeira Infância. Não o Estatuto existe... da Criança ainda existe? Existe o ECA. O ECA. É o ECA, ele é extremamente rígido. E você mexer ali no ECA é uma dificuldade. Ele ser rígido, você como parlamentar, eu sei que deve ser difícil você alterar ou você colocar alguma nova emenda ou lei, enfim. Mas eu estou falando, ele é cumprido ou ele é cumprido, entende? A questão do ECA, assim como muitas leis, inclusive a lei do Agosto Lilás, eles precisam ser regulamentados. Sim. Né? Mas o ECA, junto, por exemplo, nós vamos ter eleições importantíssimas agora, dia 1º de outubro, que são os conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares são aqueles que teoricamente, são os protetores das crianças, né, dos municípios. E muitas vezes as pessoas não saem de casa para votar no conselho. Não, é verdade. Eu nunca vi ninguém dizer que vai sair de casa para votar no conselheiro tutelar. Exatamente. E precisa ter esse esclarecimento. Então, o que acontece? A primeira infância, ela tem a proteção do ECA, sim, né? Tem a questão dos conselhos tutelares, o combate à violência contra a criança é de extrema importância a gente ficar de olho, principalmente, estava falando sobre crimes cibernéticos. Sim, a internet dark, né? Dark internet, pedofilia. Então, a questão das crianças agora, automutilação. A criança está dentro de casa, está dentro do quarto trancada, você acha que ela está protegida, ela está lá se cortando, ou fazendo um desafio que várias crianças já morreram, é um absurdo. É verdade, por causa do excessivo uso de telas, né, da internet em si. Então, assim, tudo isso é conversado nesse período do Agosto Verde e que pouco se fala, porque acha que é criança, acha que é... A gente vai ver os problemas que vão acontecer quando elas tornarem adolescentes na fase adulta. E, inclusive, a questão da violência contra a mulher. Você estava falando, por que as mulheres elas procuram repetir padrões? É a dependência emocional. Exato. A dependência emocional. Quando você não sabe quem você é, e você cresce num ambiente que você é uma burra, você não vai dar para nada. Quem você pensa que você nunca vai dar para casamento. Quem é que vai querer você? Exatamente. Você é gorda, você é feia, você nunca vai ser gente. Exatamente. Né? Você não vale nada. Quantas vezes tem essas falas, né, que as pessoas acham que palavra não machuca? Gente, palavra machuca.
E esse certo? tipo, e esse... Principalmente para uma criança. Vocês que estão aí, por gentileza, não façam verborragia. Verborragia é falar indevidamente, certo? Se não for para falar coisas que construam, fiquem caladinhos, viu? Silêncio é de ouro, viu? As palavras são de prata, silêncio vale ouro. Porque palavra machuca, palavra dói. Principalmente uma criança que não tem uma personalidade formada, ela vai acabar incutindo e achando que ela é aquilo que você está dizendo que ela é. E né? crescem, e isso aí, palavras machucam, palavras dói, isso aí chama-se Verdade. violência psicológica. Olha aí. E graças a Deus, foi uma das coisas que amei como deputada, que eu sou coautora da lei que transforma a violência psicológica, que incluiu a violência psicológica no Código Penal. Que máximo, eu não sabia disso. O agressor que for comprovado por uma Violência equipe muito, psicológica. que aquela mulher Passou entenda, não por é isso. só marido, não. A gente só acha que violência contra a mulher é marido que faz. Mas é qualquer figura do sexo masculino. Pai, tio, irmão, chefe, namorado. A gente vai voltar Professor. a minha história de namoro com a Albert. Já a gente volta à história dela. Qualquer qualquer figura masculina contra uma figura feminina. E com que idade? Essa figura feminina é uma bebê. É uma bebê, menina, tá? Até uma anciã de 100 anos, 120 anos. Não tem idade para isso. Então, assim, o fato de você, como ela disse, as palavras elas ferem, e eu comecei a observar, eu dou palestra há mais de 10 anos para mulheres, Sim. e eu vejo quando eu pergunto, seus sonhos? Não tem sonho. As mulheres não têm perspectiva, porque a autoestima já está destruída. Verdade. E são mulheres que são dependentes emocionais do parceiro, dependentes financeiras do parceiro. A maioria é dependente financeira, né, gente? Exatamente. A maioria, às vezes, além da dependência emocional, tem a dependência financeira, né? E eu acho que assim, desculpa cortar a sua fala, mas eu acho que o grande problema da maioria das mulheres é quando a gente consegue ainda elucidar elas e tratar e conversar e fazer palestras motivacionais e que elas busquem ajuda, elas não têm o financeiro para sair daquela situação e elas se sentem reféns, porque olham para você, eu acredito que você já tenha passado por isso e diz, e meu filho vai viver do quê? Eu vou comer o quê? Eu vou fazer o quê? Porque às vezes nem profissão tem. Ela é dona de casa. O povo acha que dona de casa não é profissão. É profissão ser dona de casa, sim. Você ser do lar é uma grande profissão e é uma profissão muito honrada. Porque você tá ali para lavar, para passar, para cozinhar, para educar seus filhos, para cuidar da sua casa, da sua família. E aí, muitas vezes, as pessoas acham que ser dona de casa não é profissão. E acaba a mulher não tendo realmente uma profissão que vá monetizar e ela não pode sair daquela situação. Né, Carla? Eu acho muito importante frisar isso. E essa fala sua aí foi uma das coisas que me fez pensar. Quando entrei na vida parlamentar, né, como parlamentar, como vereadora, eu não sabia de nada. O que era. Isso que eu ia perguntar. Como é que você entrou para ser vereadora? De dentista, a gente vai chegar nisso, porque a gente já cortou tudo. É coisa de mulher, né? Mulher começa falando do céu, daqui a pouco já tá no shopping, aí volta pro negócio bem sério. Né, Carla? A gente é assim. Imagina quando a gente se encontrava na academia. Meu senhor, era tanto do ruído. Mas a gente malhava. Mas a gente malhava, viu, pô? Fazia um spinning. Era o spinning da bicicleta e o da boca. E o da língua. Exercício da língua. Verbal. Mas o que acontece? Depois... Como é que você entrou na política? Como é que você virou vereadora? Você estava como dentista ali, lá para trás. Lá com 30 anos de idade veio o desafio de fazer medicina, já tinha filho, e eu achava que não conseguia, porque era muito 30 difícil. anos? 30 anos, 29 anos. Já eu larguei pensou? tudo. Larguei consultório, eu era professora substituta da UFRN, eu dava aula para medicina, inclusive, né? Eu dava aula de farmacologia, terminando o mestrado. Aí eu defendi o mestrado e comecei como professora de farmacologia. E eu sempre tive muita sede de saber. Se você me botar, eu amo estudar. Eu amo estudar, eu também. amo. Adoro Se você estudar. me colocar Adoro de castigo para estudar e ler, eu vou ficar feliz. É um castigo feliz. Eu comecei a virar dona de uma editora por isso, que eu adoro ler. Muito bem. Aí, o que acontece? Veio o desafio de fazer medicina. Eu falei assim, gente, eu não sei de mais nada. 14 anos você estudar química, física, geografia. 14 anos. Tempo, viu? Eu sei que eu ainda aguentei consultório, cursinho, que eu fui para os cursinhos, né? Um filho pequeno até julho de 2006. Depois eu falei assim, Albert, eu não aguento, eu tô com muita matéria atrasada, vou fechar o consultório.
fechei o consultório de odontologia e me dediquei a estudar. E Albert lhe apoiou nisso total. Total. Se ele não tivesse o apoio de Albert, eu não tinha conseguido. Não tinha. E porque tinha que trabalhar, né? Olha, então, marido, aprendamos. Pois é, Albert deu todo o apoio, Show. graças a Deus. E o que acontece? Graças a Deus eu passei tanto na UNP como na UFRN. E iniciei na UFRN Medicina em 2007. Fiz meus 6 anos de curso, tive filho, tive Davisoca no meio do curso e entrei para oftalmo, né? Passei no Onofre Lopes, na residência médica de oftalmologia, cursei 3 anos e quando eu achava, Sim. já com 39 anos, Que ia fazer... já estão quase descobrindo minha idade. Já estava na idade da loba, que é os 40. Já, poderosa. Poderosa. E com 39 anos, eu achando que eu ia fazer agora a cirurgia plástica ocular, que era um sonho que eu tinha dentro da... Levantar as pálpebras? É. Ô, amiga, depois olha a minha, eu acho que tava tá olhando ali, precisando. já Tá, tá precisando, já tô. a gente vai conversar sobre isso. A pessoa já tá pedindo uma pálpebra aqui pra colega levantar. Pois é, com maior prazer. Que isso aí foi um dos benefícios de ter perdido a campanha. Porque eu voltei para estudar, eu não gosto de estudar, deixei de estudar lei e fui voltar a estudar oftalmologia e tô Tá um vendo? monte de curso de Matheus, especialização que, nessa tá, área. que é nosso de videomaker pálpebra. aqui, tá rindo ali atrás. Mas minha gente, eu já sabia. Ó, Carla já tinha visto a minha pálpebra. Porque amiga Já é tá, isso. A amiga já olhou uma pra outra e diz, amiga, não tá legal, vamos conversar organizar. sobre essa pálpebra. E eu também. Eu tô me organizando para fazer a minha também, que eu faço dos outros e tenho que fazer a minha. Tá né? Vou fazer um esquecendo. lifting aqui de supercílio, vou dar uma carinha de mal aqui. Deixa estar, Tá mais vamos legal. organizar isso. Vamos Cara, organizar. O mais Shape lobo 2024 vem com tudo. Deixa Quando estar. eu penso que eu Ah. vou fazer agora cirurgia plástica, eu vou comprar minhas bolsas, meu sapato, curtir bem muito o dinheiro que eu vou ganhar e vem Albert Dixon. Carla, você vai entrar na política. Eu disse, Deus me livre. Nunca mais eu falo Deus me livre. Nunca mais. Eu falei Deus me livre para medicina. Entrou. Entrei. Falei Deus me livre para política, porque, gente, quando você pensa em política, o que vem na sua cabeça? Pois é, vinha também na minha. Corrupção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, vocês viram que eu sou uma pessoa educada, né? Eu tô ao vivo aqui, né? Minha amiga, vocês viram que eu dei aquela respirada, aquela pausa, né? Porque a gente é educada. Política, aí você respira, aí olha pro teto, né? Pro céu, mas é verdade, gente, a política hoje em dia é muito mal vista, né? Não tem mais aquele ar de, vou mudar o mundo, aquele brilhantismo, aquela coisa assim, vou organizar leis, vou levar a população à ponta da sociedade, melhorias e benfeitorias. A gente não consegue enxergar dessa forma, infelizmente, pelos tantos exemplos que a gente teve. E quando uma pessoa se destaca, né, tem que ser aplaudido e louvado. E agora, sim, uma coisa bem interessante, tem muita gente boa dentro da política, tem gente bem intencionada. Tem safado. Tem o joio e o trigo, né? Tem, é o joio de todo canto. Tem Todo os bons canto. médicos e os maus médicos. Com toda os bons profissão. professores A e os maus questão é professores. porque... Os bons políticos, por incrível que pareça. eu Polemiza conheci muita gente muito, boa, né? Você conheceu muita gente e boa os lá em maus Brasília. políticos, os corruptos mesmo. Me conta, como é que você entrou na política com esse convite de Albert? Ele já era presidente da Câmara aqui, municipal? Porque Albert foi vereador, Albert gente, teve o primeiro marido mandato dela. como vereador. Inclusive, aqui eu fiz campanha contra. Eu e a minha sogra. Albert pedia voto e a gente nas costas dizia, não vote. Olha aí, revelações. Por quê? Revelações, Porque eu não queria meu revelações. marido no meio da política, gente. Eu tinha medo de ficar sem marido. Porque, assim, vai entrar na política, pronto, vai arranjar mulher. Era só o que eu pensava. Né? Então, assim, eu disse, não vou perder meu marido é pra política. revelar também, gente, quando eu fui casada, também inventaram uma vez, queriam me botar pra ser candidata na época. Eu digo, subdesçam, desapareçam. Vou contar também. Teve uma época, quando eu era casada, o povo, uma reunião de família, não sei o que, no domingo, aí, não, vai ser quem? Vai dessa vez? Não, é você. Eu digo, eu subdesçam, desapareçam, não quero não, tô fora. Então vai ser Fernando Filho. Aí eu calada, eu rezando, Jesus, não, eu não quero um marido político, pelo amor de Deus, não, graças a Deus não foi, mas eu respirei tão aliviada. Pois é. Pense numa respirada aliviada, foi a minha, a gente só ia, né, como diz o povo aqui do Nordeste, eu só ia bater esteira, né, bater palma, fazer claque, papalanca, esse negócio. Nem eu ia. Eu ia pra tudo, Nem isso eu ia. mas eu não queria não, como, juro por Deus, meu sonho de consumo... assim, seja tudo, sabe? Seja advogado, seja médico, seja arquiteto, seja tudo. Agora, um crush, ser político, pra mim,
É complicado. É como É uma complicado. vez eu namorei um técnico de futebol. Gente, a gente conversava sobre tudo, menos futebol. Até hoje eu não sei o que é o tal do tiro de meta, confesso. E o pobre ensinou foi muito. Nunca acertei o tal do tiro de meta. Não namorei por conta de ser técnico de futebol. Como também não namoraria um político pela política. Pelo contrário, acho que o último assunto que ia se falar dentro de casa ou comigo ia ser de política. Não, deixa pra falar era com aí os o que outros. acontecia. Lá em Conte casa tudo, a gente vá. não tinha essa questão de conversar sobre política. Não. Como eu falei, Pelo eu amor e de minha Deus. sogra, a gente fazia campanha contra. eu Albert é também, corajoso jogo demais. Ele contra. entrou nesse meio Quero político basicamente sozinho. Sozinho mesmo. Ele e os pacientes dele, as funcionárias lá faziam a campanha. Albert ganha. Depois, Albert ganha a segunda Porque eleição. ele tinha muito paciente também, né? Todo mundo louco por ele. Gente, a gente sempre teve. A política está na clínicas, né? nossa vida. Eu tenho 7 anos, Albert deve ter uns 15, 20 anos. É. Mas aquela clínica já existe. Só de casado eu tenho 22. Né? Quase 30 anos de profissão. Ele foi doutrinado no local que ele fez residência a fazer o filantrópico. Sim. Albert sempre gostou disso. Sempre E fez cirurgia de graça. E da igreja, né? A Assembleia de Deus prega muito isso. Eu sempre fiz Eu parte da fiz ação Estiadeb, social. viu? Fez Estiadeb? Fiz Legal. Estiadeb. Então, assim, sempre a gente é acostumado com ação social. Muito. Eu fui criada em ação social. Então, essa parte filantrópica pra gente, a gente faz mesmo. Sempre fez, independente de política. Exato. Até que Micarla de Souza. Sim. Foi Micarla que deu ideia. Porque Eita! Micarla era... Micarla! Foi Micarla que botou Albert no fogo. Você. Eita, Micarla danado. falou assim, Albert, por que você não é candidato? Ele disse, não... Ele atendia muito para os políticos, né? Mas ele disse, não dá certo não. Não dá certo não para mim. Aí Micarla chegou, mas Micarla já era prefeita, não? Não. Micarla acho que era deputada. Era deputada, né? Deputada estadual, era. Sim. Aí Micarla começou a dar ideia para Albert. Eu falei, não gostei desse negócio. Aí eu disse, não vou dar... E botando areia, né? E eu botando areia, fazendo campanha contra. O homem vai lá e ganha. Puf. Aí, daqui a pouco, ganha a segunda. Pá. Aí, menina, a gente tava em férias com as crianças lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouco chega uma ligação. Albert, volte correndo, porque você vai ser cotado para ser o presidente da Câmara. Menino, pelo amor de Albert Deus. não foi nem atrás disso, assim. E você tava viajando. E a gente viajando, eu fiquei com tanta raiva. Porque acabou com a viagem da gente. Albert teve que voltar correndo, porque tem a eleição, né? No dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, é verdade. E tinha que fazer toda a conversa com os colegas para poder ter a eleição. Eu sei que Compor Albert, a mesa, né? Aí Albert é eleito presidente da Câmara. Passa 2 anos e é eleito deputado estadual. Gente, a primeira campanha que você de participou Albert, foi de que deputado estadual? Eu participei, que eu fui para a rua pedir voto, foi para deputado estadual. Eu não queria saber de política. Albert, deputado estadual. Conte. Carla Dixon fazendo medicina, daqui a pouco fazendo residência médica, aquela coisa toda. Minha mãe, ela desenvolve um câncer, morre de câncer de útero. Colo de útero. Não foi de colo, foi um mioma que virou um câncer. É só 2% dos casos e ela teve assim, entrou na estatística. E minha mãe morre, aquela coisa toda, termino a residência médica, quando eu acho que eu vou de novo, respirar, né? Você achava que ia agachar em bolsa e sapato as coisas, aí cirurgia, já vai fazendo a colega aqui, veio a política. Aí veio a política. Aí você virou vereador. Você tem uma ideia? Eu só disse sim para Albert. A campanha começa aqui, dia 16 de agosto. Eu só disse sim dia 2 de julho, que foi meu aniversário. Já pensou? Você deu esse presente de aniversário a ele? Não, eu fiz uma... Eu tinha feito um chá. Você fez um propósito com Deus para saber se ia ou não? Eu falei... Eu já tinha dado sim para Deus lá. E eu falei muito claro para Albert. Nessa época, era um chá que eu fiz para 120 mulheres. Era meu aniversário de 40 anos, 40, né? E eu tava de pano de saco. Eu me vesti de pano... Aniversariante, vestida de pano de saco. Eu preguei no meu aniversário de 40 anos. Sim. E eu falei, Albert Dixon, eu vou te dar uma resposta sobre entrar na política. Se for para perder o que eu tenho de mais importante na minha vida, que não é você, não são meus filhos. Não, é Jesus. Eu entendi. A minha comunhão com Deus, sim. Sim, eu entendi. Se for para perder minha comunhão com Deus, se for para envergonhar o evangelho, para eu virar uma corrupta, você vai ver, e eu perder minha família, você vai ver a maior derrota nas urnas no dia 3 de outubro. Mas... se for para ser útil para uma pessoa conhecer o Evangelho, conhecer Jesus como Salvador, eis-me aqui. Me ajoelhei e fiz a oração de entrega. E comecei a campanha, né? E ali foram quase 8.000 votos
Muito expressivo para ser vereador em Natal, extremamente expressiva a votação de 8 mil votos. 7.996 votos. É muito e assim, expressivo. fui eleita vereadora de Natal e comecei. Né? Foi assim que entrou. Né, que eu entrei, meio que empurrada. Sim. Foi tão engraçado que no meu primeiro dia de sessão, eu não sabia como falar, eu levantava a mão, parecia que estava na escola, né? Eu era professora da universidade, então quando uma pessoa quer falar, levanta a mão. Pela ordem, pela ordem. Eu não sabia nem o que era pela ordem. Eu não assistia nada, eu não tinha paciência, nem hoje eu tenho paciência para assistir uma sessão. Eu também tenho não, minha Não gente. tenho paciência para ver, não. Quem tiver sua sessão que fique para lá, nunca pare para assistir uma, já estou confessando aí, aqui. Quando eu começo, aí eu chego assim para Heriberto, procurador, eu disse, ei, eu queria falar, mas como é que faz? Eu peço o quê? Pela ordem, questão de ordem, eu não sei o que é isso. Aí ele foi me explicar. Aí se eu quero falar assim, 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 é besteira isso que eu quero falar? Aí ele disse, não, vereadora, pode falar. Tá ótimo sua fala. Aí... Heriberto era engraçado demais. Então foi assim que eu comecei a ser vereadora. Começou a construir, né? E aí eu fui logo para a comissão de saúde, porque você como é médica, claro. Né? E eu comecei a ver que o negócio é interessante. Eu sei que dia 2 de fevereiro nós começaram os trabalhos. Sim. Dia 8, dia 10 de março, minha primeira lei sancionada. Que lindo! Que é Qual foi? O Lilás me pertence. Março Lilás, mês de combate ao câncer de colo de útero, porque a minha mãe morreu de câncer de útero. E assim, minha mãe tinha todo o apoio da Marinha, fez quimioterapia particular, fez tudo e faleceu. Avalie quem não tem isso, né? Quem não tem como ver. E observei que os números naquela época, 2016, 17, os números de coleta de preventiva aqui em Natal eram baixíssimos. E a secretaria só levava a pancada do Ministério da Saúde. Sim, daí não fazia nada. De colo de útero, avançando, quarto câncer que mais mata mulheres no nosso estado, ainda é. Já pensou, E é um câncer prevenível. Não, peraí, vamos fazer o Março Lilás. Albert já tinha lançado a proposta na Câmara, na Assembleia Legislativa. Sim, como deputado, como na deputado, época, e eu trouxe estadual. para Natal. E aí a gente começou. Esse ano já foi a sétima edição. Né? E todo ano a gente está presente ali nas unidades básicas de saúde, falando. Como vereadora, eu comecei a enviar recurso para a compra de espéculos. Né? Dei até uma maca ginecológica para a unidade básica de saúde de Bairro Nordeste. Eu comprei com o meu dinheiro, entreguei lá, porque eles não tinham a maca ginecológica. A gente foi lá e doou para eles. E começamos a caminhar falar sobre... isso é a minha primeira lei, com 1 mês de casa. E é lindo, né? Porque assim, você conseguiu transmutar a dor que você teve da perda da sua mãe, né? Em poder prevenir que outras mulheres não tivessem e através do cargo que você estava ocupando na época como vereadora, conseguir ampliar o aspecto, né? Esse espectro para que mais mulheres pudessem ter esse exame e chegar até elas. Quando meu avô faleceu, o vovô faleceu num dia de Natal, dia 25 de dezembro. E para mim foi muito traumático porque foi o meu pai morreu, eu tinha 2 anos, então o vovô que me criou. E aí quando o vovô morreu de câncer também. E aí uma tia minha lá, irmã do meu pai, Ana Cláudia, criou lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, tá? Quem não sabe, eu quero um título de cidadã natalense, ou norte rio-grandense, por favor. Eu acabei criando aqui, fundando o Fios do Bem, que é um banco de perucas que até hoje existe na Liga contra o Câncer. Na época a gente arrecadou 3 mil cortes de cabelo, foi uma comoção na cidade, foi uma coisa muito bonita. 20 salões entraram e cortavam o cabelo das mulheres para fazer as perucas, né? Eu cortei o meu para doar, o meu que estava bem grande aqui. Cortei e a gente teve essa comoção, digamos assim, em torno. E até hoje o banco existe de perucas na Liga. O banco funciona, ele se autogere, porque as mulheres vão lá, as voluntárias, fazem as perucas com os fios humanos em cima de um silicone e a mulher pode chegar, passa pela assistente social e pode chegar lá e trocar o cabelo até semanalmente a peruca. Um dia ela pode ser loura, um dia ela pode ser morena, um dia ela pode ser ruiva. Isso me comoveu muito porque uma vez eu fui entregar uma peruca em Felipe Camarão, perto da Curva da Morte, de noite. O povo disse, você é louca, você vai pegar um carro e vai lá. Eu digo, vou. Vou porque essa mulher me ligou chorando, dizendo que faz 2 anos que não sai de casa, porque tem alopecia total, nem pelo no corpo tem. E as vizinhas ficam rindo da cara dela. Eu tenho a obrigação de ir lá e entregar isso. Carla, eu chorava mais que a mulher. A mulher morta de felicidade, saiu na rua, fazia 2 anos que ela não saiu na rua, porque não tinha cabelo. Porque cabelo é um negócio muito importante pra mulher, gente. Então é lindo quando a gente pode fazer alguma coisa por alguém.
E você conseguiu fazer isso pelo Márcio Lilás. Exatamente. Não é? E eu lembro, você falando aí, veio à memória minha mãe. Quando começou a quimioterapia, pede-se logo que faça a raspagem do cabelo, porque raspa. o cabelo, ele emaranha de um jeito. E eu vi minha mãe desesperada com os cabelos. Ela foi lavar o cabelo. E o cabelo começou a cair? O cabelo, ele começou a cair da mão dela e emaranhar. Ficou um tufo aqui assim. E eu disse, calma, manhã, calma. E devagarzinho, foi tirando. Chamamos uma pessoa, né, pra fazer a retirada. Nossa. Dói demais, dói no coração o negócio Nossa, desse. quando eu lembro disso, e ela morava comigo, então foi... Aí você me trouxe a memória disso aí. Porque é muito grave quando eu a mulher ficar sem cabelo. Quando eu fui vereadora, a gente colocou uma caixa para arrecadar lenços, né? Foi arrecadado bastante lenço no meu gabinete, né? E foi feita a doação. E assim, quando eu vi que o Agosto Lilás, ou Março Lilás, a minha vida é toda lilás. Toda a vida dela é Purple Rain, Lilás. Purple Rain. E o que acontece? Quando eu vi que a gente podia fazer mais por essas mulheres, Aí eu comecei a me empolgar. Eu falei, ai, gente, aqui só não tem gente que rouba, não. Não é só coisa ruim, não. Dá pra fazer muita coisa boa na política. Coisa boa. Dá, e sim. como vereadora, a gente começou a trabalhar a questão da criança, a questão da pessoa com deficiência, a saúde em si, como na comissão. Aí foram as comissões que eu comecei a trabalhar. E projetos de lei surgindo. Vai ter agora, em setembro, a gente vai falar sobre a questão do suicídio, que é algo que precisamos conversar de uma maneira responsável sobre isso, né, para evitar o efeito Werther, é um dos problemas também aí. Mas, enfim, eu comecei a ver que tinha muitas possibilidades. Até que veio 2018, a campanha para deputada federal. E meu nome bem cotado, aquela coisa, mas assim, até então eu achava que não... Uma coisa muito distante, né? Muito distante. De vereadora para deputada federal, nada. né? Eu achava assim, consigo não. A mesma coisa, na minha vida as coisas são muito cheias de desafios. Eu começar uma faculdade de medicina com 30 anos de idade, 14 anos de estudar química, física, meu filho, se não for Deus purinho na minha vida, não tem mais explicação, não. É Deus purinho na minha vida. Mesma coisa eu achava. Entrar na política, nunca, jamais entrei. Sair de vereadora para deputada federal, não, Jesus, com a turma que tem emenda pra caramba aí, é dinheiro pra caramba. Eu não tenho dinheiro pra essas coisas. Eu me lembro que uma vez a gente se encontrou nisso, a gente já é amiga há muitos anos, viu? Só vocês saberem. Verdade. Uma vez a gente se encontrou, aí a gente conversando, aí eu disse, e aí, vai sair e tal? Ela disse, Raquel, estão querendo ir, mas eu não boto muita fé nesse negócio, não. Se eu for pra Brasília, eu lhe ligo. Eu digo, tá certo, cara. Foi. Aí eu comecei e eu entrei nesse negócio da deputada federal pra ajudar a Albert, pra fazer a casadinha. Foi. Ela achava que a Albert ia entrar e ela não. E Carla Dixon. Foi isso mesmo. Né? Então fica mais fácil puxar voto pra ele. Pra ele, gente, foi. 60 mil votos, quase que eu caio pra trás. Primeira suplente, claro que eu fiquei triste, porque a gente entra na campanha pra ganhar. Pra ganhar, por mais né? que você, nem que seja pra se iludir, né? Assim, sonhar. Não, é pra sonhar, tem que sonhar mesmo, e foi tem que atirar pra cima. E foi um sonho. Mas 60 mil votos é coisa pra danado, pra essa pessoa sair de vereadora. Um ano e meio de política. Um ano e meio não sabia nem o que era pela ordem um ano e meio atrás. Né? E daqui a pouco, uma evolução. 60 mil deputada votos. federal, primeira suplente, tudo bem, vamos embora. Albert continuou lá, conseguiu a reeleição, o objetivo do casal foi feito, né? Que é deputada estadual, na verdade ela saiu para colaborar com ele, com né? ele, exatamente. E o que acontece? Vem a pandemia. Assumo a vice-presidência da Comissão de Saúde, Comissão Covid, da Câmara Municipal. E reunião em cima de reunião. Fernando Lucena era o presidente na época. E é interessante que essa questão ideológica. Saúde, eu aprendi com o Lucena que saúde é a partidária, ele é do PT. Ele é da esquerda. Né? E eu sou da direita. Então, só que pela saúde, a gente fazia um trabalho maravilhoso. Companheiro, eu chamo ele companheiro. Sinto saudade de trabalhar com ele. Um beijo para companheiro Lucena. Companheiro Lucena não é a ferro e fogo, não, como vocês pensam, não, gente. É uma pessoa muito doce e, assim, você conseguindo manejar é bacana. Você consegue articular muitas coisas. Eu acho assim, quando existe propósito, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. É uma frase minha e dela, que a gente sempre, quando se encontra, fala. Você acaba conseguindo convergir esse propósito para algo maior, né? Então, não precisa de partidarismo. Eu acho que você está ali
para exercer a função de trazer benefícios à população. Se foi a direita que ele elegeu, se foi a esquerda que ele elegeu, no final é todo mundo ser humano, que chega uma pandemia dessa, qualquer um vai morrer. Não é direita, não é esquerda, não é branco, preto, pobre, rico. E isso a pandemia veio mostrar pra gente. Não existe partido. Existem políticas públicas que são construídas, né, em cima de do benefício maior. E eu aprendi muito com o Fernando Lucena ali na Comissão de Saúde, e era interessante, quando o Fernando Lucena ia fazer um discurso que sabia que ia ferir a direita, me ferir, ele falava assim, companheira Carla, por favor. Aí depois ele chegava pra mim assim, ei, desculpa, viu? Eu disse, Lucena, você tinha que pedir desculpa ao vivo ali na Câmara, não era nas costas. No parlamento, mas morro de saudade dele. Um beijo, Fernando Lucena, eu tenho saudade de trabalhar contigo. Muito sério naquilo que ele se propunha a fazer pela saúde natal. Então, assim, muito empolgada naquela comissão, Lucena mais em casa por causa da idade dele, eu ia para a Câmara mesmo, e todo mundo em casa sem saber o que estava acontecendo, aquela coisa toda. E Fábio Faria assume o Ministério das Telecomunicações. E eu era a primeira suplente de 4, né, primeira suplente dele, eu assumo no meio de uma pandemia como deputada federal. Gente, eu tomei um susto. E eu fiquei feliz. Mas Fábio entra como ministro. Um abraço aí para Fábio Faria, uma pessoa excelente, o filho aí da minha amiga Nina, jogador de tênis profissional. Já soube que os filhos dele estão jogando 10 mil vezes melhor que eu. O Manel, meu professor de tênis, já me disse. Fiquei arrasada, inclusive, porque o menino pequeno joga melhor que eu. Tênis muito, os meninos de Fábio. E Fábio, para mim, onde eu falo, Fábio é um homem. Pense... postura, cara, né? Tem uma postura ética. Verdade. Tudo que a gente combinou, Fábio cumpriu. Olha, eu não tenho... Eu falo assim, toda vez que eu encontrava com ele, meu irmão... Porque ele é nosso irmão em Cristo, né? É verdade. Ele e Patrícia. Sim, já fui a muitos cultos com Patrícia aqui em Natal. Exatamente. Que Deus continue te abençoando e te faça prosperar cada vez mais. Eu orava por ele, porque... Gente, também não sou besta, né? Fábio continuando como ministro, eu continuava como deputada. Claro, né, minha gente? Todo mundo satisfeito e feliz. E o reino prosperando, que é o mais importante. Ele me deixou à vontade, ele me deixou ser deputada federal. Que coisa boa. Quem é suplente sabe o que eu tô falando. A dificuldade, né? Sabe o que eu tô falando. Triste do poder que não pode, viu? Eu vou logo dizer aqui que pode falar. Tem muitos coleguinhas aqui. Pode falar, aqui pode falar. Aqui pode falar. Tem muitos coleguinhas aí que estão na cadeira, mas não mandam, viu? Triste do poder que não pode. Tem muita gente que eu, Raquelzinha aqui, na minha RLS Holding, mando mais, porque é meu, a bodega é minha, porque ninguém bate a porta na cara de quem é dono da porta, do que quem tá sentado numa cadeira e não manda. Porque não tem direito a escolher um cargo comissionado, assim, tipo, tem um gabinete, mas o gabinete não é seu, você só senta na cadeira e... No máximo 3 pessoas é que você nomeia. O resto é tudo da gestão anterior. Aí Fábio tem uma verba. Não é não, Carla? Não é assim? Tem uma verba. Pronto, ela já tá falando tudo. Mas Fábio... eu digo mesmo. Tem uma verba que a verba tá lá, mas você não pode manejar a verba do jeito que você quer, porque a verba já tá comprometida com a pessoa que estava sentada na cadeira antes. Então você fica com 10, 20% que você pode dizer que manda pra ficar bem na foto, né? Pra aparecer bem na fita. Pronto, foi ela que disse. Mas Fábio Faria me deixou ser deputada na íntegra com a minha equipe. Coloquei toda a minha equipe, com emendas, Então, assim, eu sou muito grata. Pense no realmente homem. Você foi deputada. Eu fui deputada de verdade. Eu não fui uma suplente para tapar buraco, não. E por mais que ele não tivesse dado nada, tivesse agido comigo, como os outros deputados fazem com os suplentes, querida, eu não sei ficar parada, não. Oxe, eu tenho boca. Eu entrei lá, não tinha nem avião, para você ter uma ideia. Para eu chegar em Brasília, eu tive que ir para Recife de carro e de Recife pegar um azul lá, um avião para poder tomar posse. Não tinha os hotéis, não tinham comida. As comidas era tudo. Era pandemia, né? Tudo fechado, shopping fechado. Eu passei mais de 6 meses com tudo isso fechado. E quando eu cheguei em Brasília, gente, eu estava me acostumando a ser vereadora. Né, uma cidade, em relação a Brasília, pequena, uma Câmara de 29. Né, na época era 26, depois foi para 29. Foi para 29, Era a Câmara de 26. E, de repente, eu entro numa Câmara de 513 vazia. Porque já pensou? Pandemia, todo mundo sessão remota, né? Só podia entrar no plenário os líderes, os vice-líderes, e às vezes como eu estava sempre em Brasília, porque Deus é muito bom comigo. Olha, a gente sempre... Deus nunca chega atrasado. Funcional? Não. Tive, mas nos primeiros 6 meses,
eu fiquei em hotel, porque tinha que esperar um apartamento desocupar. Sim. E muitos apartamentos ainda estão em obra, porque tinha muita coisa velha. É verdade. Muita coisa são muito velha. antigos, E aí, o que acontece? Eu tive que esperar, né, funcionar. Para liberar um para mim. E logo assim que liberou, graças a Deus, as mulheres lá, elas têm prioridade, já me chamaram e eu consegui meu funcional. E o que acontece? Só que nesse período de hotéis, Deus é muito bom. Na primeira semana que eu tive lá, eu vou para Brasília. Albert, Carla tá em pandemia, mas eu vou. O líder do meu partido era Cássio, outro deputado também, homem. Pense no cabra que Deus falou assim, preparou a Cássio Favacho, ele é lá do Acre. Pois, um abraço aí a Cássio. Vamos fazer depois uma entrevista com você online, viu? Seja muito bem-vindo aqui no Pode Falar. Depois deixa o Instagram dele aqui, que eu vou seguir ele e vou botar o pessoal aqui pra mim. A Cássio Favacho foi um homem comigo, disse assim, ô Carlinha, eu vou te ajudar. Logo de cara, ele falou assim, olha, cada partido tem recurso para o Covid. Eu tenho como mandar respiradores. Eu tô com 14 respiradores aqui. Vou mandar tudo para Natal. Vieram 14 respiradores para o Hospital de Natal. Sim. 5 milhões de reais também Foi minha primeira emenda. Eu tomei um susto. Já cheguei assim. Agora eu quero te dizer um negócio. Deus nunca chega atrasado. Tudo tem no tempo certo. Pode ser um momento mais louco da sua vida. Mas depois as coisas começam a fazer sentido. No período mais escuro, no período que ninguém podia nem sair de casa. Eu assumo como deputada federal, num ambiente que as pessoas não estavam indo trabalhar, eu tinha acesso aos ministérios todos. Menina, eu ia linda. Você ia passeando, deputado, né? Você não levava nem um chá de cadeira, não ficava de pires na mão. Você está pensando que é só a gente que fica de pires na mão aqui para pedir as coisas? Não, meu filho. Pior é em Brasília, quando chega um político daqui do Rio Grande do Norte, que o povo não sabe nem o que é Nordeste, avalia o Rio Grande do Norte. Bichinho, fica sentado, vocês não têm noção. Deixa mas aí Deus é bom, eu cheguei no tempo certo, você chegou, não teve nada. Aí o que acontece? Ligava para Damares me atendia. Ligava para Tarcísio me atendia. Ligava para era outro que não era Milton, não me atendia porque eu não conhecia muito bem ele, mas depois Milton era... Começou a atender. Me atendia. Então, comecei a fazer... Mesmo na pandemia, comecei a fazer, né? Meu network lá em Brasília. Né? Daqui a pouco, vice-líder do governo, né? Começo a assumir a tribuna também, né? E entrei na primeira semana na única comissão que estava funcionando. Eu saí da Comissão Municipal de combate à Covid, eu fui para a Comissão Nacional de Combate à Covid. Que maravilha. Né? Participei de toda... Foi Deus purinho. Como Deus faz coisas grandes. Todo o processo das primeiras vacinas que chegaram, da primeira medida provisória de 2,5 bi. Fomos para Fiocruz, fomos para o Butantan estudar as vacinas Coronavac. E você como médica, né, tinha propriedade, né? Assim, você como médica, você lá dentro da comissão. E eu vinha trazendo uma bagagem coisa já daqui, Câmara. Né? Daqui, eu sabia como era o sufoco aqui. Quando teve, não sei se vocês lembram, mas teve um período que foi desesperador, porque acabaram os medicamentos para manter os pacientes entubados. Você sabe o que é isso? Eu me lembro disso. Gente, a gente teve que começar a OPAS importar medicamento para poder... E a gente não sabia manter as pessoas vivas, gente. Manter as pessoas vivas. Então era desesperador. A gente chegava, era prefeito chorando, entrando online nas reuniões, chorando, desesperados. Né? E a gente chorava junto. Com certeza. E era tratamento precoce que não podia, ivermectina que que não podia, ozonioterapia. Olha, era uma loucura que ninguém sabia o que fazer, né? Era. Não é uma doença que ninguém nem... É como a gripe espanhola, que eu acredito, né? Que em 1900, lá vai bolinha, que ninguém sabia o que era e muita gente morreu. Exatamente. E aí, como foi essa articulação em Brasília, né? Uma mulher deputada federal, vice-líder. Quais foram, para as pessoas que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, pela Star TV, pelas nossas lives, quais foram os projetos que você conseguiu implementar e vir a lei enquanto você estava em Brasília? Me conte tudo. Pode falar. Olha, deixa eu só, então estão falando aqui que está sem som. Tá sem som. Meu Deus, mas vamos lá de novo, vamos tentar o som de novo. Então, o que acontece? Quando eu cheguei lá, nós começamos o trabalho. O que eu pensei logo assim, gente? Eu vou pegar tudo que eu fazia na Câmara Municipal de Natal e eu vou ampliar a nível federal. Nível nacional. Então, veio
A questão Deixa eu só mudar aqui um negocinho. Ô, Senhor da Glória. Mudar, vai falando, vamos falando. Pois é, depois eu vou revelar aqui também, que eu, por mim, meu crush amado, nunca chegaria perto de política. De verdade. Não seria igual o namoro que eu tive com um técnico de futebol. Falaria sobre qualquer coisa, menos futebol. Vamos falar sobre arte, viajar, cultura, moda, arquitetura, o que for. O que for, menos falar sobre política, porque parece que um raio cai assim 2 vezes na cabeça da pessoa, não é? Calma. Aí, nada de política, vamos lá. Eu comecei a ver aqui as possibilidades. Sim. Se as pessoas entendessem o que é que um deputado federal faz, é porque não passa muito da cidadão na ponta, não é? Pensaria 3 vezes antes de votar. Gente, o bem e o mal para a nossa nação está ali naquela Câmara. 513 mais 81 senadores. Ora, você está votando sobre gasolina, aumento da gasolina de aviação. Daqui a pouco você já parte para a questão animal. Daqui a pouco é o Código de Trânsito. Daqui a pouco é tributação. Tem gente ali dentro que não sabe fazer um oca-quenga. Eu imagino, eu tenho plena consciência disso. Agora, se a população soubesse o poder que aquele povo tem de voto, às vezes acha que um voto não vale nada. Pensaria melhor em quem bota lá dentro. Agora, eu tenho uma pergunta para você bem polêmica. Vamos polemizar agora um pouco, apimentar esse negócio. Quem você acha que hoje em dia tem mais poder? Arthur Virgílio ou Rodrigo Pacheco? Ai. Arthur Lira. Arthur Lira. Arthur Lira Arthur Lira. O Rodrigo Pacheco. Depende da sua visão. Se for relacionada à STF, é Pacheco. É o Senado que tem que pegar o STF ali. Mas, em termos de população brasileira, é a Câmara Federal. Isso que a pergunta era essa. A Câmara Federal. A pergunta era então, essa. Assim, eu acredito que o Arthur hoje está numa evidência muito maior. E assim, são 513 que têm condições de trazer recurso federal para os seus municípios e tem poder de decidir coisas importantíssimas da nossa nação. Para a sociedade. Então, se você que está me vendo aí, se tivesse noção do que acontece ali, você tomaria muito cuidado na hora do seu voto. Né? Porque tem muita gente ali que, meu Deus do céu, não sei nem como é que foi parar naquele lugar, não sabe nem o que está fazendo ali. Não tem gente que durante esses 3 anos que eu fiquei lá, você é deputado? Né? E olha que eu era... Sim. Piolha, né? Piolha de comissão de Relações Exteriores, comissão atuante, mas menina, comissão de idoso, comissão da pessoa com deficiência, comissão da saúde, eu me emburacava em tudo, comissão de Covid, da Secretaria da Mulher, homem, tudo quanto era buraco tudo você estava, né? Eu ia para trabalhar, tanto é que Albert dizia assim, eu não gosto para Brasília com você, porque a gente tem hora para sair, 7h30 da manhã, e não tem hora para voltar. Para voltar para casa. Por causa das reuniões. Sim. Frente Parlamentar Evangélica, a gente criou a parte feminina lá da Frente Parlamentar, a Frente da Medicina, era tanta coisa. E eu estava entrando agora, nesses últimos momentos, na Comissão de Relações Exteriores, nós criamos a subcomissão, eu acho que infelizmente não foi para frente, nessa legislatura nova, a subcomissão de investigar tráfico humano. É muito importante. Tráfico de mulheres e coisa tráfico de crianças. A gente está falando justamente o agosto que pega a criança verde, lilás exato, e verde. O agosto lilás, importantíssimo. Então, assim, isso era o pensamento. Quando eu cheguei lá na Câmara Federal, eu vou pegar tudo o que eu posso fazer para poder fazer. Para poder fazer. Eu tenho pouco tempo aqui dentro. Na minha cabeça, assim, pensando na legislatura, né? Sim, claro. O sonho da reeleição é óbvio, né? Mas eu tenho pouco tempo aqui dentro, então vou fazer o quê? Repressão. Violência contra a mulher. O que você pensa? Repressão. Polícia. Vamos, Casa da Mulher Brasileira. Vamos falar as DEANs, né? A questão das leis. Sim. As DEANs. E eu fui elencando. Empreendedorismo, ensinar a mulher a ganhar dinheiro. Gente, né? Pra mim é a minha paixão. Tanto é que a editora que eu tenho, a editora Mulher, uma parte dos livros, do ganho dos livros, isso foi um propósito meu e Deus. Não tinha na editora isso é uma franquia. Uma parte dos meus lucros da editora a gente reverte para o empreendedorismo feminino social nas comunidades e nas favelas para tirar as mulheres de situação de violência. Não damos o dinheiro, a gente ensina a profissão. Pronto, é isso que eu acredito. Também. Então, quando comecei a elencar a parte da repressão, leis, aí vamos lá.
A lei do agosto lilás, eu sou a autora principal, né, que faz tá. um ano de sanção, que é a lei 14.448 de 2022, sancionada pelo presidente Bolsonaro. Então, foi algo que saiu aqui do Rio Grande do Norte. E o Brasil inteiro está falando de agosto lilás. Fiquei muito feliz com isso. Muito bom. Eu fiquei tão feliz. Eu digo, é minha amiga. Eu fiquei muito feliz. Outra coisa, aquela do sinal vermelho. Sim, né, eu do sou sinal coautora. na mão, do socorro, tá, gente? Que Que você bota... hoje em dia não é só mais na farmácia. Você pode ir em qualquer prédio público. E nós tivemos também a honra, né, de fazer por 2 vezes. Eu fui para Nova York, uma para a embaixada pediu ajuda, porque com a pandemia o número de violência aumentou muito na comunidade brasileira. E não é porque aquele povo está lá que eles deixaram de ser brasileiro, não. E é responsabilidade do governo brasileiro. Sim, a embaixada tem que tomar conta. Exatamente. Então, nós fomos, a primeira vez, fizemos um projeto de colocar a Casa da Mulher Brasileira na embaixada, justamente para acolher essas mulheres vítimas. Né? E na segunda vez nós fomos para inaugurar, junto com a ministra Damares, a então ministra Damares, para inaugurar a Casa da Mulher Brasileira, que virou Espaço da Mulher Brasileira, e lançar com Renata Gil, a doutora Renata Gil, a campanha do X Vermelho, né, lá na comunidade brasileira. E foi muito bacana. Ainda tem esse projeto e ele ainda continua. Ele continuou, ele existe em mais alguns lugares dos Estados Unidos, existe na Europa, Inicialmente foi em Nova York e a gente estava pensando em trazer, eu não sei como é que está agora com essa bancada feminina que está aí, mas de espalhar para as 10 embaixadas, né, que são 10 embaixadas americanas. E lançamos lá. Só que cada país tem a sua lei. Sim, tem lá a nos sua Estados Unidos. E nós fomos conversar com a chefe de polícia de Nova York para explicar o que estava rolando na comunidade brasileira para ela poder ficar ciente. Ela adorou, virou até amiga nossa, foi lá para a inauguração, a solenidade da inauguração, e ela falou, né, da Lei Maria da Penha, que é é uma das 4 leis mais completas do mundo. Já pensou? Né? Isso é orgulho nosso. Brasil, exatamente. É uma jurisdição brasileira. E nessa viagem, na segunda viagem dos Estados Unidos, nós tivemos contato com 4 mulheres que foram traficadas. E elas tinham sido resgatadas fazia o quê? Menos de 10 dias. É muito sério isso. É muito sério. Vocês têm noção do que é um tráfico humano? Você ir achando que vai trabalhar fora, que vai sustentar a sua família, ou que vai virar o sonho de ser modelo, porque eu acredito que muitas embarcam assim. A gente está falando um negócio muito sério sobre tráfico humano, né? As mulheres que foram traficadas e que a minha amiga conheceu, Carla conheceu lá nos Estados Unidos. E é muito sério isso, porque às vezes você sai daqui com um sonho, de ser modelo, de ser famosa, de ser artista, de ser modelo, de trabalhar fora para ganhar em dólar, para ter benefício para sua família, que está aqui passando fome, passando necessidade. Babysitter mesmo. Babysitter também, né? E você acaba sendo traficada. E aí você tá lá, você vira escrava sexual, tiram toda a sua liberdade, tiram sua comida, tiram tudo e você sempre fica devendo. É uma bola de neve. Exatamente. Você não paga essa dívida nunca. E para completar, justamente tinha 2 por tráfico sexual e outra para trabalhar em empresa clandestina. Sim. E que tinha, por uma ONG brasileira, Garra, foram resgatadas. Tem a Hope and Justice também, que é uma pernambucana retada, Ana. E Ana que comanda lá, só que em Orlando. Né? Então, o que acontece? Essa pauta do tráfico de mulheres ficou muito forte dentro de mim e eu instalei essa subcomissão na Comissão de Relações Exteriores. Nossa, meu marido ficou doido, porque a ABIN veio atrás de mim, né? Pra gente poder trabalhar, a Polícia Federal, não sei o que. Albert, cala, você tá trabalhando, você tá mexendo com máfia, você tá maluca, não sei o que. Não, calma, a gente vai fazer a parte de ensino. Aeroportos, portos, né? Nós vamos trabalhar em cima de ensinos, ensinar as mulheres a tomar cuidado, porque uma das mulheres que estavam lá, ela foi aliciada dentro da Embaixada Americana. Ela era funcionária da Embaixada Americana em Brasília e ela foi aliciada ali. Que loucura, parece coisa de filme, né? Eu tô com uma cara meio de abestalhada, mas é porque parece coisa de filme, gente. Aí você acha que não acontece isso, você acha que não acontece, você acha que é para pessoas mais leigas. A história eu vou te levar para os Estados Unidos, você vai trabalhar como empregada doméstica, como babá, aquela coisa toda, e você vai fazer a América. Ela acredita, a mulher acredita, quando chega no aeroporto, fala assim, olha, eu estou precisando do seu passaporte para resolver um negócio na alfândega. Já era, acabou. E essas mulheres, a história é a mesma. E a gente foi estudar, são 56 rotas de tráfico de mulheres para fins sexuais no Nordeste, mas a região que mais trafica mulheres é a região Norte.
Sim, 76 ali rotas. escoamento pelo Amazonas, pelo Exatamente. Pará, né? Ali por cima. Suriname, né? Um dos maiores destinos das mulheres aqui no Nordeste é a Espanha. É, isso que eu ia perguntar. É a Espanha. Verdade. E o que mais me chocou, isso aí eu escutei da ABIN, né? O tráfico de crianças. Quais são os motivos? Para adoção? A adoção ilegal que vai para outro país. Vai para outro país, né? Vender para adoção. Crianças. Segundo, tirar órgãos. Isso eu também já sabia. Horrível. E fins sexuais. Sim. E o que mais me chocou? Magia negra. Isso eu já tinha visto uma matéria na África e eu não acreditei. Eu não acreditei também. Eu falei assim, não, doutor. Eu fiquei tão chocada que eu não acreditei. Não, isso era um policial me falando. Eu disse, não tem traficavam as crianças para fazer rituais africanos e satânicos e demoníacos e cortavam as genitálias, cortavam os órgãos e tudo, faziam sacrifícios e rituais com as crianças. Eu vi uma matéria dizendo que existiam muitos desses tipos de rituais e na África faziam esse tráfico de crianças, aqui no Brasil também. E eu fiquei chocada, que eu digo, não pode, isso parece coisa de filme, eu não acreditei. E é verdade, né, Carla? É verdade. É verdade. Deus, é um absurdo. E eu fiquei assim, parada. Ele é chocante, né? É chocante. E uma das coisas que a Ana, ela me falou, que a quantidade de crianças que desaparecem naqueles parques americanos é enorme. E essa semana não, faz um mês mais ou menos. E a gente eu vi um relato, também não acredita. Eu vi um relato de uma mãe que a criança dela sumiu. Essa criança, aplicaram um negócio na menina, a menina desmaiou, foi levada para um banheiro, rasparam a cabeça dela, isso ela meia grogue, rasparam a cabeça dela, vestiram uma outra roupa, e essa criança ia indo embora. A mãe que reconheceu, a criança mesmo com a cabeça raspada. Claro, mãe né? Mãe é mãe. E foi reconhecido e conseguiu salvar essa menina. Mas se sai do país, já era. Se chegou no Oriente Médio, você não encontra nunca mais, só por Deus. Então, assim, era um tipo de trabalho. Gente. E eu só me envolvia com coisa básica, assim, né? Eu tô vendo, bem eu só me envolvia com coisa básica. Ser casada com Carla deve ser super tranquilo, viu, Albert? Porque é um negócio bem tranquilo. É tráfico de mulher, é bater de frente com o negócio de Covid em plena pandemia, que ainda não tinha vacina. Ela tava estudando a vacina. Eu só me envolvi. Eu fui pra trabalhar. Tropa de elite mesmo. Eu fui pra trabalhar em Brasília mesmo. Você não quer entrar pro BOP também, não? Vamos perguntar. Gente, eu não queria entrar no BOP, não, mas eu acompanhava a ministra Damares naquelas operações. É sério? Não, eu não ia, não, mas a gente ia para a central de tem um lugar lá lindão em Brasília. Aqui em Natal também tem, na governadoria, que tem um painel bem grande que tem todas as ocorrências. Aí a gente ia para um lugar bem grande da Polícia Federal, lá em Brasília, e a gente ficava acompanhando os monitoramentos. Muito bacana, muito bacana as ocorrências. Né? Tinha gente que não sabia nem que estava sendo preso. 12 anos de mandato de prisão expedido e Damares metia o sarrafo neles mesmo. Saudade dela, viu? Pois é. E explorador de crianças. Você sabia essa questão das crianças para fins sexuais, a Dark Web? Gente, a minha internet aqui tá falhando, tô quase sem bateria. Mas essa questão da Dark Web, um vídeo de um estupro de recém-nascido, de criança de menos de 1 ano, custa R$100 mil. Meu Deus, que absurdo. $1.000, $100 mil, desculpa. $100 mil? Você paga para assistir. Essa menina Ana, horror, Jesus, que eu conheci da Hope and Justice, é um negócio nojo. Imagina, não consigo nem, graças a Deus, imaginar um negócio desse. Essa menina da Hope and Justice, a Ana, ela tem vídeo dela, olha que perigo isso aí. O marido dela, o ex-marido dela, hoje ele tá preso nos Estados Unidos, ele botou câmera no banheiro dela e no banheiro da filha. Ele filmava, ela menina tomando banho e vendia na Dark Web, que é Deep Web, né, que eles chamam, sei lá o quê, vendia por $70 mil um vídeo dela. Ela já fez de tudo para tirar esse vídeo. E não conseguiu tirar. Não consegue tirar. Né? E esse marido dela, segundo marido, terceiro marido, sei lá, dela, que não era o pai da filha, da menina, organizou toda uma viagem cultural para a menina ir para a Europa, só que no frigir dos ovos era para vender. A menina. Para fins sexuais. Já pensou? E ele foi descoberto, hoje ele é preso nos Estados Unidos, ela anda com arma, porque ela pode ser armada, né? Pode, e porque ela tem ameaça de morte. Então, ela é protegida pela polícia americana. Olha que situação. E criou, ela é braba também. E criou a Hope and Justice, que é uma ONG específica, uma plataforma de combate a tráfico de mulheres.
Danada, viu? danada. Gostei dessa Ana. Já quero ser amiga dela. Eu isso dou mesmo. o telefone dela sim. Tem E a gente tem precisa. que ter e ela esse faz, trabalho, minha e gente, ela é faz muito com sério. você a live online, viu? A gente Vamos pode marcar fazer. uma live. Eu falo inglês fluente, qualquer coisa. Mas ela ela é fala brasileira. português. Chegou Moreno! Tudo bem? Moreno, seja bem-vinda à nossa entrevista. A gente já falou de tanta coisa aqui, Moreno. Pois é. Agora vamos voltar para o seu casamento com o Albert. Como é que se sucedeu esse namoro, virou casamento, 22 anos já de depois de história, um 30 anos ano. juntos, não? Quantos anos juntos? Eu comecei a namorar Albert com 16 anos, né? É tempo pra danar. Descobriram minha idade? Já né? descobriram a idade de Carla? 50? Não, 47. Tá eu quase. tenho 47 anos. Né? Já fez as contas mais ou menos ali atrás. Os cálculos, a turma aqui estavam fazendo os cálculos. Eu tenho 47 anos, eu comecei a namorar Albert com 16, então já 31 anos, né? Mas essa brincadeirinha aí demorou quase 9 anos pra gente casar. Eu casei com 25. Sim. Tá? Casei com 25 anos, tive meu primeiro filho com 27. Foi quando, com 30 anos, entrei em medicina. Né? Meu segundo filho veio com 34. Não, 27 com 5, 32. Da Visoca nasceu que eu tinha 32 anos. E a política veio quando eu já estava com 40 anos. E encerrei assim. Não, você não encerrou, não. Não encerrei, pelo amor não. De Deus, eu parei um pouquinho. Tá um ano sabático, uns anos sabáticos aí. E Gostou? sabático mesmo, porque foram 6 anos intensos como vereadora e como deputada. Eu nem cheguei a terminar meu mandato de vereadora, né? No meio já fui para deputada. Foi pra deputada. E o que acontece? O 7º ano, que a gente entende, a cultura judaica é o ano sabático. Eu tô no meu ano sabático. Pronto. E eu tinha uma... Hoje eu entendo. Na hora eu fiquei chateada, porque eu tinha muitos projetos, esse projeto do tráfico humano, muitas emendas para sair. A Casa da Mulher Brasileira, a primeira Casa da Mulher Brasileira vai ser, do Rio Grande do Norte, vai ser inaugurada em Mossoró. Foi R$1.400.000 de emenda que a gente enviou. Né? Então, vai ser inaugurada agora em Mossoró. Foram 7 patrulhas Maria da Penha que nós enviamos. E vai ser inaugurada quando? Você já sabe, o prefeito Alisson, ele tá até o final do ano, ele quer inaugurar. Pronto, e ele foi prefeito Alisson, seja muito bem-vindo aqui, também não pode falar, se eu não puder vir a Natal, mandamos um link, o senhor vai ser entrevistado juntamente com Carla na inauguração da Casa da Mulher Brasileira. E o prefeito Alisson, ele foi muito elogiado. E ele ajuda muito, ele é um rapaz muito jovem, eu acompanho nas redes sociais, não conheço pessoalmente, mas eu vejo a juventude dele, a sagacidade, e ele ajuda as mulheres. Eu já sou fã da menina dele, de Angelina, a bebezinha. Lá no Ministério da Mulher, ele era muito elogiado, porque tudo que precisava, eles tinham resposta rápida. E era um dos poucos prefeitos que faziam, né? Então, assim, a Casa da Mulher Brasileira é uma realidade lá em Mossoró, vai ser uma realidade em breve. Foram, nesses 3 anos de mandato, 7 patrulhas Maria da Penha, uma patrulha para Maria da Penha mais escolas, né? Para ronda escolar, né? E mandamos armas para a Guarda Municipal, a pistola .40, eu não sabia mostrar lá armas. Quer tirar uma foto com isso? Eu quero não. Quero não, que eu tenho medo desse negócio. Mas mandamos também. Então, essa parte é repressão. As leis, né? Que nós colocamos, a última lei que a gente estava trabalhando era a órfãos do feminicídio. Porque na hora que a mãe é assassinada, o pai é preso. Os meninos vão ficar com quem? É verdade, nunca pensei nisso. Então, verdade, os órfãos do feminicídio... Plenamente. Vai para quem, né? Fica alguns avós, era uma realidade. E que essa lei... abrigos todos cheios, né? Se não tiver com quem fica a família. Essa lei, ela traz que essas crianças elas têm prioridade na hora de matricular na escola, acompanhamento psicológico, ajuda nas secretarias de ações sociais do Estado. Você chegou a sugerir algum tipo de bolsa para essas crianças? Não. A lei ela não trazia essa questão, mas é uma possibilidade dos municípios e estados adotarem. Né? Então, a gente ficou trabalhando isso, questão da adoção também com famílias acolhedoras. Então, assim, foi muito intenso. Tanto a questão da pessoa idosa... Eu fui relatora do grupo de trabalho que acompanhou a vacinação de todos os idosos do Brasil inteiro durante a pandemia, e foi muito legal esse trabalho. A gente teve muito contato com os conselhos dos idosos do Brasil todo.
E o empenho que eles tiveram, as instituições de longa permanência tiveram muitos óbitos, claro, das pessoas idosas, mas foi bem menos. Né? Não, entenda. Mas as instituições de longa permanência, elas foram blindadas. A questão da idade, a questão também de ser uma doença nova e a questão de não se ter a vacina pronta, né? Não por falha, pelo amor de Deus. Como é que você vai inventar uma coisa que nem sabia que existia? Exatamente, né? pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Então, a tendência do idoso e a óbito era maior, mesmo com toda a blindagem que se fizesse, todo o aparato que se tivesse. Mas, né? assim, em termos de percentuais, as mortes em instituições de longa permanência foram mínimas. Foram pequenas. Mínimas não, foram pequenas em termos da população geral. Agora eu preciso saber de você, pra gente já ir fechando o nosso podcast, senão realmente a gente passa a noite aqui, o dia aqui, passa horas e horas e horas conversando, porque aqui não falta assunto, não. Pode falar. O que é que a Carla Dickson espera, ou espera não, que eu não gosto muito dessa palavra não, né? Nem gosto de expectativa, nem gosto de espera, porque eu acho que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas o que é que você planeja, próximas ações para o seu futuro? O que é que a Carla quer? A Carla vai ficar como médica, a Carla vai voltar para ser odontóloga, a Carla vai escrever um livro, eu já convidei, viu? Foi, verdade. Foi convidada para ter um livro. Já tô aqui com o esboço na cabeça. Já tem aí um planejamento para 2024 de um livro aí dela, já foi convidada. O que é que você vai dar palestras? Eu vi sua palestra no encontro. Um beijo para minha amiga Kalina Veloso. Isso. Linda palestra que você deu e eu achei muito contundente, né? A questão das mulheres se empoderarem. Não gosto dessa palavra. O povo diz, você é empoderada. Não, já nasci poderosa, que eu já nasci me governando. Já sei quem eu sou. Mas não gosto dessa palavra empoderada. Cheio de conhecimento. O significado dela é cheio de conhecimento. Então vamos falar sábias. Sábias, né? Mulheres sábias. É porque a questão do feminismo, né? Ela trouxe a feminismo radical. Eu não gosto por isso, porque ficou como a palavra coaching. Você já percebeu que todo mundo é coaching, não sei o que é coaching, não sei o que é coaching. Não gosto por isso, porque é a questão que remete a, como eu posso dizer, menospreza ou cai no comum, cai no vazio comum populesco do que é realmente o significado de ser uma mulher forte, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher sábia, uma mulher que se governa, uma mulher que se autogerencia, uma mulher que tem autorresponsabilidade consigo e que pode falar e que tem o gerenciamento da sua própria vida, entendeu, Carla? Eu acho que esse negócio de empoderamento acaba caindo no populacho e não dá o real significado da importância do que é a mulher no papel dela exercer os múltiplos papéis dentro de uma sociedade. Essa questão do feminismo aí, ela é complexa. Eu não sou feminista, eu Também sou feminina. Não, sou feminina. Eu sou feminina. Também. E ali dentro daquele parlamento, essa questão da sororidade é uma falácia. Eu acredito plenamente nisso, eu não acredito Aquilo ali é falácia. Sororidade só existe se você faz parte da ideologia a panelinha. Quando alguém da direita sofria alguma violência, ficávamos caladas. Alguém da esquerda, nós éramos obrigadas a... Não é que é obrigada, faziam um discurso tão assim contundente que a gente tinha que ir lá também endossar. Mas quando alguém da direita sofria algum tipo de violência, ficava todo mundo calado. A esquerda não vinha. Mas então é uma sororidade falsa. Eu não acredito que seja só na direita ou esquerda política. A gente está falando dentro do parlamento. Dentro do parlamento. Mas eu acredito que as mulheres ainda não são tão unidas quanto deveriam ser. Não são. Né? Mulher não se veste para o outro homem, para um companheiro, uma companheira, enfim, ela se veste para outra mulher. A gente se preocupa demais com o que vão pensar da gente. Né? Eu mesmo não, que eu me já me vacinei. Ela também já se vacinou, que ela já fez método CIS, já fez várias coisas também. A gente já sabe, a gente se veste pra gente, mas muita mulher se veste pra outra mulher. É a dependência emocional. Roda. Problema com a identidade, você não sabe quem você é. Exatamente. E você depende emocionalmente de outro ser. Reforço positivo de imagem. Pois é. Então, isso é bem complicado. A questão da sororidade que a gente estava falando em todos os âmbitos, eu acho que não existe. E a gente tem que falar que realmente as mulheres têm que se unir. E eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu quero apenas que exista equidade e igualdade entre as mulheres, entendeu? O feminismo inicial, aquela primeira onda, aquela coisa, trouxe algumas coisas interessantes que iam culminar, de qualquer forma, nos direitos das mulheres, né? Mas assim,
Teve, mas o extremo, né? O extremo complicou demais. Tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno. Então, o que a gente vinha falando? A Carla, né? O que a Carla quer? Com a saída com a perda do mandato em si, eu fiquei observando o que eu vou fazer agora. Exato. Isso é uma das grandes vantagens de você ter uma profissão e entrar na política. Sim, a política, eu não dependo da política. Eu sei. Eu não dependo da política. E eu falava sempre uma coisa, gente, eu ganho muito mais como médica do que como política. E eu tô vivendo isso. Existia um gap dentro de mim, um buraco dentro de mim, que eu sempre quis. Uma coisa que eu quero fazer ainda é meu doutorado, que eu não fiz ainda, e eu sempre quis fazer a tal da especialização para fazer a plástica ocular. Mulher tá aqui, cirurgia de pálpebra. Vai fazer minha pálpebra. Era uma das coisas que eu fazia, mas eu falei assim, eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. E o que acontece? Desde que perdi o mandato, desde dezembro, aqui meu celular já riu. Desde dezembro, que eu venho fazendo cursos, especializações, né? Eu venho me aprimorando e cada dia mais. Hoje eu operei uma pálpebra, ficou linda, um supercílio também, uma pitose. Então eu comecei aquele sonho que eu tinha, eu resgatei. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu estou me redescobrindo na medicina. Eu cliniquei muito pouco como oftalmo, porque quando eu me formei, já veio política. Sim, eu recebi o título de cidadão. Eu recebi o título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é uma prova dificílima. Que eu tive quase uma falência adrenal de tanto estresse que eu tive. Deve ser muito difícil, porque você está lidando com a visão das pessoas, Em março eu fiz a prova, fui aprovada. Em agosto eu comecei a campanha. Muito então, pouco assim, tempo. foi pouco tempo e eu ainda continuava. Eu ia para Brasília, eu tinha meu consultório aqui, mas era assim, era uma consulta muito superficial. Superficial não, eu não consigo fazer nada superficial. Mas eu só fazia clínica e eu queria ser especialista. Então, estou me especializando nessa área, a parte de botox, fios, preenchedores, essas coisas todas. Mas em questões políticas, eu estou como primeira suplente de 2, né, do meu partido. E não sei o que é que Deus tem para mim. Hoje, a minha vida está mais calma. Sim. Bem mais calma, pressão arterial controlada, família mais organizada. A família mais perto, né? Meus filhos também, estou curtindo eles. Dando palestra. É o ano sabático. É o ano sabático, dando palestra. Mas o ano sabático que ela não fica quieta não, gente. Carlinha é igual a minha. O ano sabático indo pra academia, escrevendo, dando palestra, trabalhando como médica, fazendo especialização. Não parada não tô, não. Com a família. Parada não tô, não. Eu dei um tempinho na questão da política, né? Agora, agosto lilás, não tinha como não fazer. Né? Daqui a pouco vai chegar também o Outubro Rosa aí, que querendo ou não, é um momento especial, ímpar, né? É importante. Com certeza. De ensinar para as mulheres e como a médica, exatamente, né? como médica, principalmente. Então, assim, e você está suplente de quê, para as pessoas entenderem? Eu estou com suplente de deputada federal, né? Do Paulinho Freire e do Benis Leocádio, né? Que são os dois deputados do União Brasil. Já volta. Paulinho está sendo especulado aí para ser candidata a prefeito em Natal, estão nas costuras aí internas políticas, né? É meu candidato desde pequenininha. Então, pronto, estão aí vamos dizer, no quem me quer político aí, nas articulações, já Paulinho sai candidato. Eu lembro que Paulinho, ele pegou a Câmara num momento muito difícil. Ele foi presidente da Câmara, na época era vereadora. Na primeira vez? Não, agora, nessa última vez que ele saiu. Não, na primeira vez. Eu estou perguntando por isso. Na primeira vez, que ele pegou a Câmara num período muito difícil, com muitas dívidas, e ele conseguiu em um ano, inclusive isso mostra a capacidade gestora dele. Em um ano ele conseguiu devolver dinheiro para a prefeitura. Já pensou? Né? Então, assim, isso me chamou a atenção. E o que a Natal precisa, qualquer prefeitura, não é só porque Natal precisa, é de pessoa que tenha uma visão de gestão. Especialmente tanto a visão de gestão pública como as parcerias público-privada. Eu sou muito fã da parceria público-privada. Eu sou também. Gente, porque assim, o que o governo não consegue, a
parte empresarial chega junto. Se tivesse sido feito mais políticas públicas privadas, APP, né, que a gente chama, dentro do centro da cidade, no Alecrim, em coisas de fomento de empreendedorismo, eu estou falando Natal porque é a realidade que eu vivo, né? Eu não vou tanto para o interior assim, mas eu acredito que em outras cidades do interior também do Rio Grande do Norte, a gente teria hoje uma economia mais fortalecida. Teria hoje mais segurança, porque teria hoje o dinheiro circulando, né? Pipa. Pipa é um exemplo. Você teve Pipa. Você viu como é que ficou a Praça do Pescador? Não é? Ficou linda. Pipa parceria tá público-privada. Né? São Miguel também está começando a ficar, porque está sendo cheio de parcerias. Eu acredito demais na parceria público-privada. Eu acredito nisso também. Então, assim, o que eu... Hoje, Carla, eu estou me organizando como pessoa, me fortalecendo, como profissional. Eu entendo que, voltando para a política, eu não vou abandonar a medicina como eu fiz a outra vez. Sim, entendi. Por mais que eu seja muito intensa, mas essa parada na política agora, ela mostrou uma coisa que eu sempre disse, eu digo para os meus filhos, eles não querem saber de política, mas primeiro vão se formar, vai ser médico, primeiro vocês vão ser o que vocês quiserem ser, vão ter uma profissão. A política, ela entra para você ajudar o outro, somar. Verdade. O político profissional, aquele que não tem fonte de renda extra política, vende a mãe por voto. Vende a mãe. Entrega, tá? A dica. Vende a mãe para comprar por voto, né? E o que acontece? Ele vive disso, né? Não só vive disso. Na hora que você perde o mandato, você morre de fome. E todo mundo que está ao seu redor também. Exatamente. Então, assim, a entourage, vamos dizer assim. Pois é. E então o que acontece? Eu particularmente, estou vivendo o que eu sempre falei. Hoje, eu tenho meu recurso, tenho as minhas cirurgias, meus atendimentos. Você tem sua profissão. Tenho a minha profissão e a política, eu voltando para a política, é para continuar o que eu amo fazer, que é política pública para mulheres, para criança, pessoa com deficiência, pelas minorias, né? As minorias que muitas pessoas falam, isso não dá voto. Verdade. Escutei tanto isso. Mas você vai investir na Prefeitura de Natal, mandando recurso para o Centro de Referência do Autismo, CRAS, né? Que vai ser ali na Zona Norte. Aqui na Zona Norte, de referência. Isso não dá voto. Escutei tanto isso. Vai mandar... Menina, depois a gente pode fazer um programa só de combate às drogas. Eu fui considerada, dos 513 deputada, que mais enviou emenda para o combate às drogas. A gente colocou de todo o Brasil, não foi só Rio Grande do Norte, não, de todo o Brasil. E não foi valor alto não, viu? Eu fiquei com vergonha. Porque aquele povo sobe na tribuna para dizer porque eu combato as drogas, porque eu faço isso. Na hora de tirar dinheiro das emendas para investir, não investe. Nós colocamos duas, pena que foram só duas, mas estou satisfeita. A primeira panificadora escola dentro de uma comunidade terapêutica foi aqui em Natal, foi lá em Nísia Floresta. Depois, colocamos outra também, lá em Genipabu, né, Manancial de Vida e Resgatando Vidas. Então, assim, a gente fala e faz, né? E eu voltando para a política, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. É muito mais fácil você fazer os conchavos com as prefeituras, que vão te... beneficiar depois, lá na frente, que é o que dizem que dá voto. O que dá voto, né? Tanto é que quando eu perdi a campanha, você está vendo? Não deu voto. Eu falei assim, pode não ter dado voto, mas me deu paz. Mas você fez o que achou que tinha que ser feito. E eu entrei de cabeça erguida e saí com a cabeça mais erguida ainda. Né? Que não saí, não. Dei um tempo. Ano sabático. Ano sabático. De cabeça erguida. Isso que vale. É o que você vale. Deitar a cabeça no travesseiro e estar em paz. Com certeza. Eu acredito demais nisso. Onde eu chego, graças a Deus, as pessoas falam parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, acompanhei você. As suas falas, as emendas. Foram 4 milhões de reais só para perfuração de poços. Para água. Né? Essa semana recebi um recadinho, né, de uma mãe tomando banho lá de um poço perfurado, né, lá em Apodi. Né? Então, assim, as emendas estão saindo, eu estou muito satisfeita, estou muito feliz. E... Já você volta, minha amiga, eu tenho certeza disso. Está na mão de Deus. E se ele não voltar, quiser que eu volte, eu volto. Se não, não volto e continuo. E se não voltar, tem algo melhor. Raquel, não é um título, não é uma cadeira política que me define. Concordo plenamente. Não é. Eu posso continuar fazendo. Isso foi me chamado a atenção recentemente. Né? A pessoa falou assim, Carla, você tem a sua voz. Você continua fazendo palestra, você não parou. Claro. Você continua pregando, você continua fazendo as suas lives. Eu tenho que até voltar com as lives, estão me cobrando.
Você não parou. E você continua sendo uma influência. Mas é o que eu falo, gente, é o que eu falo. Quando você decide ser, né? Que a gente estudou muito em termos de comportamento e de neurolinguística. Quando você decide ser, qualquer lugar você é. Exatamente. Entende? Se você não atuar na política, você vai atuar na medicina e você vai ser a melhor. Se você não atuar na medicina, você vai atuar como ser humano, você vai atuar como filantropa, você vai atuar. Você vai ser. Você vai exercer o seu papel perante a sociedade. Tanto como ser humano, como profissional, como esposa, como amiga, você vai ser. Independente, porque a gente tem voz, Carla. Com a graça de Deus. É verdade. Nós somos mulheres que podemos abrir a boca e dizer, temos voz, podemos falar. Pode falar, entendeu? Então, muito obrigada pela sua participação. Por mim, a gente passava aqui o resto do tempo conversando. Teria ainda muitas perguntas. Desejo extremamente sucesso para você. Seja onde você estiver, né? Eu sei que você vai estar por inteiro. Seja como médica, seja como política, seja como mãe, como amiga, como esposa, como fitness, seja como palestrante, atuando como filantropa. Eu sei que você vai estar lá porque é uma coisa sua. E eu acho que o recado que a gente tem que deixar, não só para as mulheres no Agosto Lilás, que eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, gente, seja. Apenas isso, seja o que for, meu filho, mas seja, exerça a sua personalidade, exerça a sua essência, exerça o seu propósito, porque o caminho se faz ao caminhar. É verdade. A partir do momento que você decide alguma coisa na vida, aquilo ali vai abrindo, o mar vermelho vai se abrindo e você vai passar. É verdade. E assim, uma das coisas que eu quero deixar muito claro aqui, você que nunca mais fala assim, fulaninha gosta de apanhar. Fulaninha, porque se fosse eu largava esse homem. Gente, ou só então quem sabe... diz, apanhou porque quis, porque tava com essa roupa. Menina, eu tenho muita raiva quando eu escuto um negócio desse. Pois é. Mas especialmente as pessoas acham que a mulher ela não tem a capacidade de sair de uma casa porque simplesmente gosta de apanhar. Não é. Tem uma historinha que eu muito sempre conto. Onde eu vou dar entrevista, eu conto essa mesma história. Né? E essa história pode estar acontecendo do seu lado. Uma mulher... vítima, né? Ela apanhava do marido, chegou pra vizinha e falou assim, mulher, olha, se ele me bater hoje, eu vou pular um muro, bota um tamborete aí do outro lado que eu vou pular um muro e nunca mais volto. Ela apanhou, ligou pra vizinha e falou assim, olha, ele me bateu, eu tô indo pular um muro, vamos embora. Me dá a guarida aí. Na hora que ela ia pular, escutou uma voz saindo dentro de casa, mamãe, e eu? Ela não tinha para onde ir, ela não tinha emprego, como sustentar aquela criança, simplesmente pegou o tamborete dela e voltou para dentro de casa junto com o agressor. Então, quando eu desenhei como é que eu queria fazer o meu mandato, com leis, com Patrulha Maria da Penha, Casa da Mulher Brasileira, no IAN, que é o Centro de Apoio Psicológico, dentro das delegacias, e veio a questão do empreendedorismo. Sim, claro. A gente precisa ensinar essas mulheres. Isso. E eu tive uma notícia muito boa, que a Secretaria da Mulher, eu mandei R$150 mil há 3 anos atrás, e eles já estão com processo licitatório para montar toda uma área de capacitação de mulheres. Sim. Vai ser na Zona Norte, capacitação de mulheres vítimas de violência, né? Inclusive com cozinha industrial. Maravilhoso. Então, assim, a Prefeitura de Natal, né? Então, acredito nisso. Para o governo do estado, eu não sei como é que está essa emenda, a gente mandou. Muito obrigada, até vou dar um agradecimento aí ao prefeito Álvaro Dias, porque às vezes, como a pessoa quer ser o pai do gol na política, a gente sabe disso, né, Carla? Não quer implementar um negócio porque foi de outra pessoa, ou porque não foi aquela pessoa que criou. Então, só o fato de implementar a Prefeitura de Natal ter já é um ponto super positivo, né? Porque mas eu sempre fui parceira de Álvaro. Não, assim, né? isso que eu estou dizendo. Não, não, eu estou falando sobre política, não é sobre ser Álvaro ou ser você. Eu estou dizendo que às vezes tem gente que o gestor anterior não quer, o gestor atual não quer fazer uma coisa que foi passada por outra pessoa, que veio já de outra pessoa, entende? E na verdade eu não olho nem bacana o prefeito em si. Eu escutava muito a população, porque a minha base era muita igreja, né? Igreja evangélica, essas coisas. Então eu escutava muito as reclamações. Posto de saúde tá assim, tá assado, posto das Quintas, foi até reformado agora. Então a gente ia escutando a população e chegava o prefeito, tô aqui com emenda para isso. Escutativa, tá? né? Escutativa, eu gosto verdade, disso. Eu também gosto. E aí vai ser colocado em prática na Zona Norte. Na Zona Norte, eu conversei com Maria José, né, lá da Secretaria da Mulher, maravilhosa. Linda. Maria é maravilhosa, ela me deu essa notícia
fantástica, que já está no processo final de licitação e a chegada dos equipamentos. Coisa né? Então, boa. Eu acho esperando que a pessoa aí. tem que saber cortar um cabelo, fazer manicure, panificação, bolo, o que for, Gente, para poder ter o seu dinheirinho, para poder esse conseguir trabalho sair de casa. das casas de recuperação, eu recebo áudio de mães dizendo assim, doutora, muito obrigado, porque meu filho passou 6 meses na Manancial de Vidas, assim, e saiu padeiro. Saiu confeiteiro, já está trabalhando. Então, isso é assim, muito bom. você dá a condição da pessoa de sair no mundo das drogas com uma profissão, quando sai da casa de recuperação, né? Então, assim, da comunidade terapêutica, a gente chama de casa de recuperação para poder ficar entendido, mas é comunidade terapêutica. Então, uma assim, segunda chance de eu vida, acho né? que isso é política pública. Concordo É demais. esse tipo de política que eu gosto. Pode contar comigo, que eu também gosto de política pública assim. Não, exercendo, é claro, você pegar a sua cidadania, você pegar o que você pode fazer, a sua expertise, dentro de um projeto e numa caneta e conseguir chegar até a ponta, até a população que precisa e transformar aquela vida. Exatamente. Eu acho que o objetivo de um político nada mais gente. Primeiro, vocês, políticos, são funcionários da população. Eu tinha sempre isso na minha cabeça. O político não acha isso, certo? A grande maioria, mas o político, para mim, para o meu entendimento como cidadã, ele é funcionário da população. Quem bota ele lá é quem votou nele. Se ele tem 70 mil votos, 60 mil votos, 100 mil votos, 1 milhão de votos, ele é funcionário da população ao todo, não é só de quem votou nele quando ele senta ali, certo? Segundo, é para transformar vidas. O maior propósito de fazer política pública é para construir um mundo melhor. É utopia? Não, não é. Você pode ver por tanta coisa que Carla fez em tão pouco tempo. Isso não é utopia. Isso é você ser proativo e agir conforme tem que ser para transformar e impactar vidas, né? E tem como você fazer um trabalho legal ali dentro. Tem Com certeza. É só querer. É só querer. Tirar o olho do próprio umbigo e olhar para o próximo. É isso que é o meu recado que eu deixo. Aquelas pessoas que queiram entrar na política, tenham uma profissão antes. Os jovens que sonham com isso, tenham a sua profissão, tenham o seu sustento. E a política, ela vem como um mecanismo de ajudar o outro. Exato. Né? Então, pode ser utópico também. Ainda é uma visão muito romântica da política, mas eu não quero perder isso, não. Nem sabe? eu, Ave Maria, porque não quero se eu perder nunca. isso, eu vou ser mais uma. Eu acho que é essa ideologia que nos move. Pelo menos a mim é o que move. É o fato de eu ser do Lions, é o fato de eu acreditar no ser humano, é o fato de eu mesma, Raquel, investir em fazer caridade, em ter empreendedorismo social e dar palestras motivacionais também. É isso. É de você acreditar no ser humano. Né? Nem todo mundo é tão bom o tempo todo, nem todo mundo é tão ruim o tempo inteiro. Por mais que a pessoa possa ter cometido um crime, alguma coisa, se ela quiser se reabilitar, eu acho que tem como sair das drogas, tem como mudar de vida. E eu acho que a política tem que ser feita para isso. E a gente tem que estender a mão. Disso. Concordo. Muito obrigada pela sua fala aqui. Pode falar, vamos voltar depois para a gente fazer um programa sobre as drogas. Eu quero você aqui. Vai ser um prazer. E eu tenho certeza que eu tenho que gastar muito tempo seu aqui comigo, batendo papo, comendo bolo, indo pra academia, fazendo coisas, porque já você volta para Brasília. Aí eu te ligo de lá. Aí você me liga de lá. Seja muito bem-vinda sempre, querida. minha amiga. Obrigada. Um beijo para vocês que estão aí nos vendo, viu? Até a semana que vem. Contem conosco aqui para a escutativa, mandem perguntas, sigam lá no Instagram da doutora Carla Dixon, deixe seu Instagram, por favor, para as pessoas @Carla Dixon Oficial, Carla com C. Carla com C, Raquel Louvain, não digo Louvain, eu digo Louvain para o povo entender, Louvain. Sigam lá, siga o blog da Raquel, siga starttv.live e tamo juntos, até a próxima semana, obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus, tchau. Tchau.